Fala galera, tudo bem com vocês? Paz do Senhor, estamos aqui para começar mais um 95 Podcast, o seu podcast semanal abençoado. Pessoal, nós estamos hoje com um convidado, como diria Diego, sensacional, tá certo? Diego, se apresenta e passa a bola para o nosso convidado. Olá pessoas, meu nome é Diego, estamos aqui hoje para gravar, não sei nem a data que vai estar saindo, mas eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, não sensacional, maravilhoso. Para não ser redundante. Nosso convidado dessa noite, pode se apresentar? Eu sou o pastor e cantor Aldo Nascimento, agradecendo aos meninos aqui por estar fazendo esse podcast conosco, né? Para a gente estar levando o evangelho, a mensagem de Deus, à vida das pessoas e também contando um pouco da nossa história, nossa trajetória. Para mim é motivo de honra estar aqui com essa banda 95 Tese, que criou 95 Podcast, né? Amém. Aí para edificar a sua vida, a sua casa, a sua família, você que vai assistir esses vídeos e Deus vai entrar na tua casa, na tua família, Deus vai entrar no teu viver, vai fazer coisas extraordinárias na tua vida. Amém, amém. Obrigado, pastor Aldo. Pessoal, antes de a gente iniciar propriamente dita a nossa conversa, né? Esse é o nosso testemunho número 3, ok? Então, eu esperei Diego falar, né? Esse é o nosso testemunho número 3. O nosso pastor e cantor Aldo Nascimento vai contar o testemunho de vida dele, tá certo? Para edificar a sua vida aí em casa. Então, por favor, o que é que o povo tem que fazer, Diego? Pessoas, por favor, quem ainda não foi inscrito lá, quem ainda não segue a gente lá na nossa rede vizinha, não é vizinha, mas a nossa rede lá, por favor, segue a gente, 95 Podcast, 95 Cast em qualquer rede social. Lá em todas, acho que ela que é na vertical, 95 Cast, tá bom? Procura a gente lá que vocês acham. Oficial. E também as redes do nosso pastor e cantor Aldo também estarão aqui na descrição. Segue ele lá, trabalho maravilhoso do nosso pastor. Beleza. Pessoal, vamos começar. Pastor Aldo, a gente quer saber a sua história do começo, tá certo? Como foi que o senhor começou, a sua infância, quando o senhor se converteu, até o senhor ser o cantor renomado que o senhor é hoje? A gente começou, claro, eu vou falar do começo de tudo, né? Onde Deus ele nos criou, nos formou, nessa cidade de Abreu e Lima, que é a cidade hoje que a gente reside. Nascemos bem próximo, bem pertinho aqui do 95 Podcast, bem pertinho no hospital ali São José, que hoje está sendo uma área de um grande armazém de ferragem. Nascemos ali em Timbó, bairro Timbó, Abreu e Lima, em 78, tá? Onde a gente nasceu na cidade de Abreu e Lima. E nossa mãe, Dona Nense Caetano Nascimento, meu pai José Pereira do Nascimento, e as primeiras pessoas que foram me buscar no hospital São José foram pessoas evangélicas. Foi Dona Julinha, juntamente com a minha avó, Dona Anunciada Maria Caetano, e também onde eu conheci muitas pessoas através que moravam naquela época, o saudoso pastor Isaac. Ele pregava muito evangelho em Timbó, naquele bairro Timbó, que foi onde foi feito, na época era a Assembleia de Deus Abreu e Lima. Ela não tinha a estrutura que tem hoje, era uma igreja do começo de tudo, era uma igreja que não tem uma estrutura gigantesca como tem hoje, de mármore. Uma igreja, um ministério que chegou aqui através do Campo do Recife. Ela surgiu através do Campo do Recife e evangelizava muito. E a gente conhecia muitas pessoas evangélicas. A gente, no começo de tudo, a minha família nos ensinou numa tradição católica, no catolicismo, onde eu aprendi muita coisa também dentro do catolicismo. Onde minha avó sempre ensinou os bons costumes, como se comportar, aquele pessoal tradicional, a minha mãe, aquele pessoal bem tradicional daquela época, que é uma época rígida, uma época dura. Tem pessoas que dizem assim, o evangelho de hoje é evangelho duro, mas aquela época era uma época dura, porque você, quando era novo, eu me lembro que ao decorrer da minha idade eu fui crescendo dentro daquela educação. Quando a gente passava pessoas mais velhas, tinha que dar bênção, tá? Tinha que cumprimentar, tinha que pedir com licença.
Então era tudo uma educação assim tradicional daquela época, do começo de tudo. Justamente, tem coisa que as crianças de hoje vêm perdendo, né? É isso aí mesmo, tem acontecido. Justamente. E naquela época, feito de um ditado, né? Eu acho que seu pai disse isso, que a gente era castigado com varão de ferro, né? E assim, era doutrina dentro do varão de ferro, que era a gente tinha a área de a gente brincar, dava aquela hora, tinha que entrar para tomar banho, quando era 6 horas tinha que todo mundo dormir, quando eu era mais novinho, aí a gente não queria, mas tem que dormir, aí todo mundo ia para o quarto, ia ter que dormir, naquela época de infância, era uma rigidez, né? Mas porém que formou muito assim pessoas assim dentro da sociedade. Você vê hoje que poucas pessoas, talvez alguns seguiram o caminho do evangelho, outros não, mas foi formado muitas pessoas boas dentro da sociedade naquela época. Amém. Que era uma época rígida. Então fui crescendo dentro dessa área e ali a gente foi conhecendo o evangelho. Eu já ia para muitos eventos evangélicos, pessoas me convidavam, amigos meus que eram evangélicos, a gente ia, participava, mas ainda não era evangélico, foi a nossa caminhada. Eu sempre gostei de música, sempre gostei da área de música, e vamos cantar? Aí eu ia para a Igreja Brasil para Cristo, eu ia para a Igreja Presbiteriana, para a Igreja Batista, e a gente começou ali nossa trajetória. O menino que gostava de tocar, vamos, tu vai cantar, a gente tinha muita amizade com o menino, mas eu não sou evangélico, mas vamos cantar? Vamos embora, tu participei, eu cantava ali com os meninos, participava, e ali foi onde o evangelho foi trabalhando na minha vida. Coisa boa, coisa boa. E o senhor tinha mais ou menos quantos anos nisso, né? Quando o senhor começou a cantar com o pessoal e ali o evangelho foi trabalhando na sua vida? Quando eu comecei, foi na minha época de adolescente, né? Porque a gente já tinha vindo de uma linhagem católica. Ok. Então, na Igreja Católica, você sabe que tem a catequese, tem aqueles grupos jovens, né? Que eles cantam. E a gente, criança, já vinha cantando no grupo de capelinha na igreja com o Padre Manuel. Padre Manuel, a gente cantava num grande coral. Ele formava aquelas crianças para cantar. E a gente foi ali com violão, às vezes tocava violão e ficava cantando com os meninos ali, que era tudo criança infantil. Participar da catequese, aprender todo aquele ensinamento da Igreja Católica para poder fazer a primeira comunhão, poder se crismar. E depois dali começou minha trajetória como adolescente, caminhando com o pessoal e aprendendo, porque o louvor era diferente. Eu achava diferente por quê? Porque na Igreja Católica a gente tocava violão e batia palma, todo mundo batia palma. Já louvor era o pessoal tocando da banda e a gente acompanhando aquilo. Já achei algo diferente. Eu digo, poxa, é um negócio mais acústico, mais assim, assim, dentro de um padrão de música, né? Uhum. E ali a gente começou a louvar ali, primeiros hinos assim, que a gente começou a cantar, era muito Novo Som. Inclusive no meu carro, quando eu vim pra cá, eu vim escutando Novo Som, coincidência. A gente cantava muito hino de Novo Som, e ali foi quando eu aprendi a gostar. Maravilhoso, Novo Som. Novo Som é bom demais, rapaz. E a gente ali começou a edificar nossa vida através daqueles hinos de Novo Som. Depois veio o Marquinhos Gomes no começo da carreira dele. E a gente começou a cantar, interpretar esses cantores, juntamente com os meninos. E o evangelho ele foi tomando conta da minha vida, minha história. Foi edificando a minha história. Muitos amigos meus faziam o convite, eu não entendia. Faziam o convite, tu quer? Eu digo, já aceitei Jesus, rapaz. Eu nunca deixei de andar com meu Jesus, não. Ele dizia, não é isso, é você fazer parte da igreja. Não, eu não estou aqui com vocês. Tô entendendo? Eu não estou aqui com vocês caminhando, fazendo parte. E eu vou deixar de caminhar quando com vocês? Aí os meninos começavam a rir, cair na risada. Tu não vai entender não, Aldo Nascimento. Vamos, fica cantando mesmo, fica adorando. E ali Deus começou a trabalhar na minha vida de uma forma extraordinária, meu irmão. Ali Deus começou, quando eu cantava, eu sentia, eu não entendia. O Espírito Santo de Deus, ele impactava a minha vida, eu sentia aquela unção, dava vontade de chorar. E eu, meu Deus, eu estou louvando e dando aquela vontade de chorar na presença de Deus. Mas eu entendi que o Espírito Santo ali estava trabalhando na minha vida, através do louvor. E ali a gente começou com os meninos caminhando, indo para alguns encontros de igreja com jovens, adolescentes jovens. E era uma época boa demais. Era uma época maravilhosa. E ali a gente foi quando a gente começou a ter o dom para louvar, né? Porque o dom, claro que nasce cada um de nós, o dom. Deus dá, mas você vai aperfeiçoando e Deus, com certo tempo, ele vai fazendo cada dia você melhorar mais na sua presença,
você levar o louvor. E foi ali quando a gente já caminhando, e eu ia muito para a igreja batista, ia muito para a igreja presbiteriana. Eu não tinha o costume de ser assembleano, né? Assembleano, assim, eu nunca imaginava ser um assembleano. Porque... Mas Deus, ele trabalhava na minha vida de uma forma, porque ele quebrou um protocolo. Eu gostei disso. Porque hoje eu tenho amizade com o pessoal da Adventista, Batista, tenho amizade com todas as pessoas de todas as igrejas. Quebrou esse protocolo, porque, assim, muita gente vê diferente, né? Eu faço parte da igreja, não posso ir para aquela, tá entendendo? Já eu não, eu canto em todas as igrejas evangélicas. Quando eu for convidado para louvar a Deus, eu vou louvar ao nome do Senhor. Não importa onde for. Se a irmã me convidar para o culto no quintal dela de graça, eu vou lá louvar, levar o evangelho. Se o irmão me convidar para a rua, eu vou. Então, quebrou esse protocolo dentro de mim, porque foi o evangelho verdadeiramente que entrou na minha vida. Foi algo diferente, tá entendendo, meu amado? Foi algo que veio para edificar minha vida, e o evangelho, ele entrou na minha vida, entrou na minha casa de uma maneira diferente. Minha família ainda não conhecia o evangelho. Minha avó, como foi? Eu fui criado naquele berço tradicional. E a igreja católica? A igreja católica, os evangélicos, eu me lembro que ia pregar para ela. Minha avó, para a honra e a glória de Deus, Jesus guardou ela salva. Amém. Um irmão do campo do Recife foi lá, pregou o evangelho para ela, irmão Correia. E eu me lembro como fosse hoje. A minha fé não estava tão... Tá entendendo? Irmão Correia chegava para mim e dizia: sua avó é evangélica. Eu digo: oxe, irmão Correia, vó? Ele dizia: rapaz, você tem fé não, é que sua avó é evangélica, sua avó aceitou o evangelho, dê a paz do Senhor a ela. Aí eu olhava assim para ele, meu olho cheio de lágrimas assim, eu digo: é verdade, é. E eu dava a paz do Senhor à minha avó, e minha avó dizia: paz do Senhor, meu filho. Amém. Aí eu digo: então o evangelho verdadeiramente foi pregado na vida dela. E ali eu comecei a verdadeiramente crer ainda mais. Minha fé foi edificada, porque eu vi, aos meus olhos tinha algo impossível, mas a vontade de Deus não era impossível. E ali Deus começou a trabalhar na vida da minha mãe, que hoje também é evangélica, meus irmãos, tá? Que hoje são evangélicos, uma parte da minha família hoje, eu posso dizer. Eu ainda não posso dizer totalmente, porque ainda tem uns tios meus que ainda não aceitaram o evangelho, mas tem alguns tios por parte de pai e de mãe que já são evangélicos, a minha mãe, minha família. O evangelho impactou minha vida, minha história, e ali, com certo tempo, foi quando eu me distanciei um pouco do Senhor, porque você sabe que jovem, ele tem uma curiosidade de conhecer o mundo, Verdade. Tem curiosidade de ir para o mundo, conhecer como são as coisas, e a gente começou ali a cantar em bandas do mundo. O perigo está aí, né? Cantar nas bandas do mundo, e a gente ia cantar nessas bandas, e foi entrando na vaidade. Foi quando eu comecei a cantar na banda, e vem aquela coisa que você vai para o mundo e você começa a aderir coisas, né? Vícios. E hoje você vê que no mundo, quando você está num baile funk ou num baile de forró, e você vê que é tanto atrativos, tantos vícios que corrompe a vida do jovem, né? Que entra na vida do jovem corrompendo. E ali, quando eu me dei por conta, eu já estava no mundo, já estava afastado do evangelho, fazendo tudo que o mundo queria que eu fizesse. E ali eu cantando naquelas bandas, conheci muita gente, tá entendendo? E ali eu via que eu estava ali, mas ali não era meu lugar. Ali eu vi que Deus permitiu que eu fosse para ali, para aquele meio, para eu também fazer muita amizade com muita gente. E provavelmente, através de mim, aquelas pessoas também, que muito amigo meu hoje é evangélico, muito amigo meu que vivia no mundo, através da minha vida, ele foi sendo alcançado, através de evangelizado. E Deus, eu não sei se vocês viram na rede social, a gente, para a honra e a glória de Deus, a gente entrou numa fase de 14 anos de ação pastoral. Para a honra e a glória de Deus. 14 anos. 14 anos de ação pastoral. E a gente nunca imaginava, eu só queria mesmo louvar, ser cantor. Mas a gente foi chamado também para a área pastoral. Quando a gente foi parte de convenções. Convenções são algo assim, eu acho que vocês entendem, né? Como a SEADER, a SEADER SPEL, que são agregadas à CGADB, né? E que hoje elas regem algumas igrejas evangélicas. E quando eu fazia parte ali, foi quando eu viajava muito para fora do estado, para Natal, Piauí, Maranhão, e a gente
começou a cantar nas convenções, e aonde a gente conheceu pastores que verdadeiramente consagraram a minha vida através do louvor. Já preguei a palavra em muita igreja já, e onde Deus ele verdadeiramente me trouxe verdadeiramente a palavra de Deus dentro do evangelho. Eu disse, eu sou cantor, não sou pregador. Eu sempre tive isso para mim, só de louvar a Deus. Eu nunca quis ser um pregador. Mas pastor dizia para mim, você não vai ser só um cantor, você vai ser um pregador da palavra de Deus. Porque quem canta, prega também. Não faz só cantar, louvar. Eu dizia, não, só quero ser, para mim já basta ser cantor. E foi quando eu fui chamado para a área da pregação, fui consagrado da área pastoral, dentro de convenção, não fui consagrado dentro de igreja, porque tem pastor que é consagrado dentro de igreja, né? Evangélico. Fui consagrado dentro da convenção, tá entendendo? E o que acontece? Hoje a gente está numa trajetória verdadeiramente elogiando o nome do Senhor. Faço parte hoje da igreja da Convenção Matinha, na pessoa do pastor presidente João Pedro da Silva e o nosso pastor Edinaldo, que é o vice-presidente. É uma convenção regida pela Assembleia de Deus dos Ministros da Matinha, que foi onde a nossa igreja nasceu. Há 20 anos atrás, nossa igreja nasceu na Matinha. Uhum. E há 20 anos atrás, eu estava cantando nessa igreja, que era uma igrejinha pequenininha, ali bem na Avenida da Matinha, como cantor evangélico. Eu não sabia que eu ia ser pastor dessa igreja. Pastor de lá. Tá entendendo? É um negócio de coincidência, né? Deus faz... É cristocidência. E a gente tava cantando gostei. Cristocidência. Cristocidência, né? Que não, é Cristo. Pra crente não é descoincidência. Não tem ideia. Porque Cristo ele já tem um caminho traçado para você. E você não sabe, tá entendendo? E eu tava ali cantando. Pega essa daí, pessoal. Não é coincidência. É cristocidência. Porque gostei. Cristo já tem um caminho traçado para cada um de nós. Porque imagina, vocês estão aqui, 95 teses, a banda. Aí vocês cantaram em algumas igrejas evangélicas. E o que acontece? Aí vocês são integrantes dessa banda. Aí Deus chama vocês para a área ministerial também. Imagina. Aí você diz, mas rapaz, eu passei por essas igrejas. E a igreja que a gente cantou, a gente está na área ministerial. Tá entendendo? É como assim você não imaginava. Você dizia, oxê, eu fiz tanta obra nessa igreja, cantei tanto nessa igreja. E hoje eu estou como pastor dela. Foi o que aconteceu comigo. Amém. Certo. Pastor Aldo, só vamos retroceder um pouquinho vamos embora. Na história. O senhor falou que nasceu cantando, sendo muito rígido as coisas, tudinho. Aí teve um tempo que o senhor foi cantar no mundo. Mas dessa parte que o senhor estava cantando no mundo, para voltar para a igreja, como foi que aconteceu? Onde foi a igreja que o senhor aceitou Jesus? Como foi que o senhor encontrou Jesus de novo e voltou para a igreja? Eu aceitei Jesus na época o tempo central de Abreu Lima. O senhor teve, assim, digamos que o senhor teve dois encontros com Jesus, né? Foi 2 encontros. O primeiro foi lá, quando o senhor começou a cantar com o pessoal, o senhor saiu da igreja católica, né? E começou a frequentar a evangélica, né? Mas veja que mistério. Quando eu cantava com os meninos, assim, eu não entendia, porque naquela época a gente era criado tão dentro de uma tradição, que quando você dizia aceitar Jesus, eu dizia, oxê, desde que eu nasci, eu aceitei. Você entende? Entendi. Porque quem nasce na igreja católica, ele recebe o batismo. Os pais vão, e eu tinha aquelas fotos do batismo, minha mãe comigo no braço e o padre jogando eu digo, água na como? Cabeça, tá entendendo? Eu dizia, oxê, como é esse negócio? Eu aceitei Jesus desde que eu nasci. Tá entendendo? Nasci na igreja. Eu não entendia, porque naquela época o evangelho ele tinha começado a ser pregado. Era o começo de tudo, quando o pastor Isaac ele chegou em Abreu Lima, pastor Isaac Martins, que ele tem esse homem, tem até um monumento dele, da história dele ali. Se você chegar ali perto da Albuquerque, você vai ver a estátua do saudoso pastor Isaac, o monumento. Foi um homem que fez história dentro de Abreu Lima, através do evangelho, pregando. Foi meu primeiro pastor, eu tenho a honra de dizer isso. Foi meu primeiro pastor presidente. Amém. E a gente ali não tinha essa ciência. Tá entendendo? É como hoje, você, assim, seus pais são evangélicos. Aí, talvez você não tenha aceitado o evangelho, mas você, quando cresce, aí você diz, não, eu cresci no evangelho. Aí tem gente que ainda pergunta, você quer aceitar o evangelho? E você... Já eu não tinha crescido no evangelho, você entende? Sim. Eu não tenho a ciência. Quando você tem a ciência, tudo é mais fácil.
Mas quando você não tem, tudo se torna mais difícil. Você pensava que quer dizer assim, você na sua cabeça, você estar na igreja católica era a mesma coisa de você estar no evangelho. Né? Com certeza. E a gente ali não tinha essa ciência. Mas que quando a pessoa é bebê, né, que recebe o batismo, então já dentro do evangelho é diferente. Dentro do evangelho você tem que confessar, né? Tem que confessar Jesus Cristo como seu Salvador e tem que aceitar Ele para você poder dar confissão de fé e poder você descer as águas. Já no católico, não. Você, quando é bebê, a pessoa nasceu ali, já recebe o batismo. Verdade. Tá entendendo? Assim, é totalmente diferente. Então, ali, para mim, aquilo ali, verdadeiramente, eu fui crescendo com pessoas evangélicas, cantando, louvando a Deus, mas eu não tinha essa ciência que eu tenho hoje. Entendi. Porque hoje a gente passou pela infinita graça e misericórdia, não aparenta muito não, passamos numa escola superior de teologia, que foi a Paz e Vida, tá? Eu creio que meu professor, João Henrique Palharim, tá? Meu professor doutor, arqueólogo, astrólogo, é bênção de Deus na vida daquele homem. É João Henrique Palharim, né? Que é o que da rádio... Vou lembrar o nome da rádio dele. A Paz e Vida, né? Paz e Vida, né? É Paz e Vida mesmo na rádio? É Paz e Vida. E lá é a sede também, onde a gente fez o curso superior de teologia. Você concluiu já? Lá concluí. Foi 5 anos. Muito bom. Muito Porque bom. o curso de teologia dele é um curso totalmente pesado. A gente estuda a parte de arqueologia, astrologia, constelação. Arqueologia bíblica. Tá entendendo? Né? A gente estuda dentro de linhas que são totalmente pesadas. Porque ele, além de ele ser professor, ele é arqueólogo, astrólogo, ele é advogado, ele viaja para fazer pesquisa. Essas pesquisas que ele faz, ele traz para a gente, que somos alunos da Paz e Vida. Então é totalmente profundo. Então ali a gente estudou, a gente também ficou como pastor estagiário, só que eu não ingressei na Paz e Vida, porque algumas... que a doutrina já é diferente, né? Algumas doutrinas... Aí eu não quis ingressar por causa da doutrina, tá entendendo? Porque eu verdadeiramente já tinha embaçado a doutrina na minha vida, que é totalmente diferente. Porque a Bíblia diz, né? Permanecer naquilo que aprendeste, não é assim? Justamente. Porque, assim, você não pode mudar. Se você aprendeu dentro daquela linha da Bíblia Sagrada, se você for mudar, você pode, assim, digamos, se confundir, digamos, sair do caminho. Tá entendendo? Uhum. Então, eu disse, não, eu já abracei essa doutrina aqui, bíblica, dentro da minha vida, não vou me distanciar dela não, porque foi onde eu aprendi. Foi onde eu comecei na escola bíblica dominical, foi onde eu comecei dando meus primeiros passos. Então foi aqui que eu aprendi. Eu não posso sair dessa linha que eu aprendi, não. Mas recebi muito convite para fazer parte da Paz e Vida, recebi convite para fazer parte também da Igreja Mundial, da Igreja Universal, mas também não quis também, não. Porque eu já tinha aprendido dentro desse parâmetro, dessas linhas, verdadeiramente o evangelho de transformação, o evangelho de mudança. O evangelho, como você disse, né, que você esteve dentro da Assembleia, eu me lembro que eu também, pela infinita graça, fui seu maestro, né, orientador. Amém. Ainda quando você era criança, pela infinita graça e misericórdia, hoje eu vejo aqui isso é verdade. um rapaz casado, chefe de família, né? Eu não tive a honra de ser dos meninos, mas conheci os meninos também na banda, também 95 Tese. Fiz uma grande amizade com eles também. Se eu canto hoje um pouquinho assim que eu canto. Um pouquinho, rapaz, que é isso? Eu canto, o nosso pastor Aldo, ele tem contribuição nisso. Ele tá cantando muito, porque eu estive na igreja do pastor e eu vi ele cantando e ministrando. Tá entendendo? Ministrando a palavra. Eu fiquei muito orgulhoso. Eu disse, tá melhor do que eu. Porque no começo eu só fazia cantar. Só fazia louvar. Tá entendendo? Eu só fazia louvar no começo. A realidade era essa, eu não pregava. Você se lembra muito bem disso. É a primeira vez que eu preguei na Buriti. A gente se conhece antes do senhor ser pastor, né? Antes de eu ser pastor, foi. Eu era seu... Foi onde a gente deu início o grupo de jovem, que na época era... Me ajuda aí. Na época, hoje é... Na época era o Amadeb. Era o Amadeb? Na época era o Mads. O Mads. Era o Mads. Era isso aí mesmo. Isso Olha mesmo. Aí. O Mads. E agora é o Madeb, né? O Amadeb.
mudou, né? Então, naquela época a gente deu início, eu posso dizer você também comigo, né? Porque você vai parte dessa história também, né? Amém. Eu digo todo orgulho. Ele deu também início também ao MADES, que hoje é o MADEB, ali na Assembleia de Deus Buriti, presidente pastor Jailson, que na época era com o pastor Jonathan. Eu viajei muito com o pastor Jonathan para Natal, viajei muito com o saudoso pastor Manuel de Freitas, está na glória, o sogro do nosso, hoje que é pastor Romualdo Júnior, tá? Minha esposa, inclusive, vai estar até pregando na igreja dele, num congresso, no chá de mulheres que vai ter no sábado, dia 25, vai estar pregando lá, Amém. Lídia Nascimento. Então, O pastor Jonathan, ele é filho do pastor... que é o antigo presidente é o antigo presidente, foi o consagrou o pastor Jailson. Né? Que foi o Ministério Shangri-La. Eu esqueci o nome dele, pastor Jailson, dá uma pisa em mim, que eu esqueci o nome do pastor. Porque você... Pastor Osvaldo. Osvaldo, sim. Saudoso pastor Osvaldo. Saudoso pastor Osvaldo. Uma benção. No começo que eu ia pra lá... O pastor presidente era o pastor Osvaldo. Era bem pequenininho ele, rapaz. Era pequenininho mesmo. Depois... Pequenininho, mas era um poder. Que era a palavra. E o pai dele também fazia parte lá também, que era na época auxiliar, depois foi diácono. E a gente era uma benção ali, aquela igreja, a gente ia cantar ali o poder de Deus. Muita gente se convertendo, né? E Deus, ele fazendo prodígio de maravilha ali, promessa. E foi ali onde a gente começou, ali ao MADES ali, que era, se não me falha minha memória, era 49 jovens, né? Eita, era jovem demais. Era muito jovem, meu mas quando eu saí ficou mais. Já ficou, parece que foi pastor Gelson disse a mim, 50 e poucos jovens, quase 60. Eu digo, tá uma benção. Eu digo, era Júnior, dirigente, não era? Júnior e Flávio. E Flávio, né? Era. Ângela, que tá em São Paulo, tá em São Paulo ainda. Ângela tá em São Paulo agora. Tá em São Paulo, foi minha secretária. Também aquela menina que casou-se com o pastor. Me esqueci o nome dela. Casou-se com o pastor? Sim, casou-se com o nosso pastor. A Irane? Não, pastor, que fazia parte da mocidade, da UMADES, que ela se casou-se com um pastor, que ela saiu do Ministério Buriti. Que ela morava bem perto, eu me esqueci o nome dela, mas também foi minha outra secretária, porque você era pequenininho na época. Sandra, olha aí, tá vendo você? Sandra Benção também. Então, Sandra aí, juntamente com as meninas. Laís, hoje que tá lá também. Laísa, que faz. Toda vez ela vai me pegar. Esqueci o nome dela. Toda vez ela me pega. O senhor nunca. Pastor, o senhor tem. Nunca acerta. Como do amado aqui. Às vezes eu digo. Eu já vi. É o nome do seu irmão, é como? Pedro. Já me chamou de Pedro, já me chamou de Marcos. Tiago também. Já me chamou de Tiago. O nome do senhor. Tiago. Mateus, olha, faz tudo parte dos 12 discípulos, né? Aí às vezes eu digo Tiago dele, às vezes eu digo Pedro, mas o nome dele é Mateus. Rapaz, se tem 14 anos que o pastor Aldo, ele foi consagrado a pastor, se tem 14 anos, eu conheço ele há mais de 14 anos. Mais de 14 anos. E ele ainda erra meu nome. É isso aí mesmo. É porque eu digo assim, é os 12 discípulos, eu digo. Ele é Mateus, eu vou acertar em um, Tiago. eu vou acertar em um. E é isso, rapaz. É benção, olha, é benção. Eu sempre tive, às vezes eu me pergunto, assim, claro que tudo é dádiva de Deus, né? Eu sempre tive uma dificuldade de memorizar as coisas. Na época da minha infância, é porque eu tive uma infância... Somos dois. Meio conturbada. Conturbada, como eu digo assim. Eu fui criado, eu tive uns traumas de infância. Eu fui criado geralmente com a minha avó, né? E quando minha mãe ela foi para São Paulo, devido, eu quero contar isso aqui, porque eu creio que vai edificar a vida de pessoas. O meu pai, meu saudoso pai, ele começa a dizer assim, naquela época não tinha hoje que tem, essa lei que tem. E hoje ainda acontece muito feminicídio, né? Essas coisas. E minha mãe, na época, ela era espancada pelo meu pai. Tá entendendo? E ali, o que acontece? Ali, no caso, não era para eu ver o mundo. Foi tudo um projeto de Deus. Uhum. E minha mãe me contando, um certo dia, minha mãe contou isso quando eu já tinha assim, no máximo uns 6 anos. Mas eu, como criança, minha mente entendia. Porque eu tinha nascido num berço, começo a dizer, católico, mas o Espírito Santo de Deus ele já trabalhava na minha vida naquela época. Uhum. Que eu, dentro do catolicismo, o que aconteceu? Minha mãe chegou para mim e disse, meu filho, eu sofri violência com seu pai e, uma certa época, seu pai ele meteu a assadeira na minha barriga, eu estava grávida. E você começou a se mover e eu fiquei chorando
Pensava que eu iria lhe perder. Tá entendendo? E ali foi uma sadeirada mesmo, com força. E ali ela disse pra mim, e aí, você... E minha avó morava aqui na esquina, minha casa era no meio, minha avó era de um lado do outro. Todos dois era... Eu já fiz o erro aqui, ia bater aqui um pouco. Tudo bem. Todos dois, Tá tranquilo, eu tá era tranquilo. vizinho da minha avó parte de pai e minha avó parte de mãe. Minha casa era no meio. E meu pai estava escutando, ouvindo. Quando minha mãe estava me contando isso. Porque meu quarto era bem colado com a casa. E veja como é as coisas. Aí meu pai, no outro dia, ele foi me levar de bicicleta, que eu estava ali na Marília Amélia, no colégio Marília Amélia, que eu fazia o jardim naquela época para alfabetização. E quando meu pai foi me levar, ele perguntou para mim, olhou para mim, filho, você tem raiva do seu pai? Eu digo, não, pai. E ele perguntou, não, você tem raiva do seu pai? Não. Benção, pai. Dei a benção a ele, vou levar no colégio. E me levou. E ali, para você ter uma ideia, nunca eu tive... Porque Deus, ele sabe, conhece o coração, né? Eu cresci e nunca eu tive nenhum rancor, mesmo sabendo essa história. E ali foi quando minha mãe ela foi para São Paulo comigo. Chegou lá em São Paulo. Você sabe, quando a pessoa é bebê, né? Eu chupava chupeta na época. Meus tinham uma brincadeira, colocaram uma pimenta nas minhas chupetas. E ali eu comecei a chorar. Entrava num quarto escuro ali em São Paulo. Eu ainda tenho um trauma, hoje eu consigo mais contar. Quando eu contava, eu começava a chorar. Mesmo eu numa idade assim, avançada, tá entendendo? E hoje eu já consigo contar totalmente esse trauma de infância. E até um certo ponto desse aqui, antes até de eu me casar, eu não conseguia dormir. Se eu chegasse no quarto e eu fosse dormir com a luz acesa, você chegasse, apagasse, eu me acordava gritando. Tá entendendo o trauma que eu tive de infância? Porque apagava a luz, lá em São Paulo apagava a luz e minha avó, ela sempre deixava a luz acesa. Eu fui criado com a minha avó, né? Uhum. E o que aconteceu? Esse trauma de infância, eu acho que eu hoje já estou mais desenvolvendo mais minha mente. Algumas coisas eu já consigo memorizar mais. Entendi. E isso não abalou totalmente assim a minha fé, né? Não, Eu me com tornei uma certeza. pessoa melhor. Eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor devido a esse trauma de infância. Porque tudo é a vontade de Deus, a permissão de Deus. É. Porque eu poderia ser uma pessoa ruim na sociedade. Deus o livre, eu poderia ser um bandido. Eu poderia ser uma pessoa ruim do mal. Mas isso não fez que minha índole eu me tornasse uma pessoa ruim. É. Porque tem gente que diz, eu sou revoltado, né? Aí começa a fazer tudo de errado. Que aconteceu isso comigo. Mas não. Eu cresci o amor e as pessoas diziam até assim comigo, né? Abestalhado, ele é muito abestalhado. Porque tudo ele releva. Mas, assim, não é que eu relevava, é porque tinha algo na minha vida assim, nos traumas de infância que eu tive, que eu poderia ser uma pessoa ruim. Eu poderia agredir uma pessoa, eu poderia revidar, eu poderia ir para cima da pessoa, dizer palavras torpes com a pessoa. Mas isso foi trabalhando na minha vida de uma forma extraordinária que, quando a pessoa me agredia, eu já ficava calmo. Eu dizia, rapaz, por que está acontecendo isso? Aí muita gente dizia, ele é bestalhado. Tá entendendo? Porque hoje acontece, você vê no continente, meninos que sofrem trauma de infância, eles crescem revoltados com a sociedade. Porque Às vezes até acontece com o pai e com a muito- mãe. O que acontece Entendeu? muito nos Estados Unidos, né? Esses meninos que sofrem muito bullying, sofrem muito trauma de infância. Acontece. Essas tragédias que acontecem, né? Que nos Estados Unidos o acesso à arma é muito fácil. E você vê aquelas tragédias nos Estados Unidos aí, justamente, as que menina chacinas no que fazem, hospital, né, nas escolas, em em hospitais. hospital, meu amado, é coisa chocante, meu amigo. Justamente. Então são meninos que... A gente tem o bullying, ele é muito sério, né? A gente acha que não é só uma brincadeira, é só tudo isso, né? Mas ele é muito sério. Eu na minha infância sofri bullying, eu sei muito bem como é que é, né? Dei está de prova aí que eu já A gente já viu. entrou numa área boa, que foi a área de psicologia agora. Porque isso aqui, dentro do evangelho, é a psicologia à luz da Bíblia. Que o próprio Jesus, ele foi um psicólogo, né? justamente. Então, eu acho assim que Deus, ele verdadeiramente, ele faz você crescer, tá entendendo? Não que você vai ser um camarada ruim, Uhum. mas tem pessoas que os traumas de infância com bullying, ele não aprende, ele se torna uma pessoa pior na sociedade. Verdade. E tem pessoas não, com tudo isso, ele se torna uma pessoa melhor. Aí por isso que eu digo, eu me tornei uma pessoa melhor. Justamente. Porque eu poderia ser uma das piores pessoas.
A psicologia de Jesus Cristo, ela entra nisso aí, porque Jesus Cristo é o maior psicólogo. Por quê? O que acontece? Dentro dessa dificuldade, eu acho assim que, claro que a mente da criança, quando ele nasce, ele cresce, a mente da criança adolescente, quando ele chega adolescente, ele já consegue raciocinar, né? Uhum. A fase adulta também. Mas eu acho assim que o caráter é independente. O que você me diz disso aí? O caráter é independente do evangelho? O caráter é formado através do evangelho? O que você me diz disso aí? O caráter da pessoa? Da pessoa, da índole? Eu acredito que o caráter da pessoa, ele é formado independente da religião que ela segue. Olha aí, rapaz. Mas o quê? O evangelho, ele tem um poder de transformar caráter. Transformar Ok. caráter. Ó. Porque eu vou dizer algo a você. Hoje tem pessoas que optam, porque tem o caminho do mal e o caminho do bem. Tá entendendo? Hoje eu vejo vocês aí, graças a Deus, sucesso, me sinto contente de ver Deus na vida de vocês, primeiramente. Formou vocês desde pequenininho, hoje estão aí homens, casados, compromissados, e verdadeiramente vocês optaram isso para a vida de vocês, desde criança. Eu me lembro Realmente. que, quando eu era seu orientador, Tiago, vem para cá cantar. Não sei cantar não, irmão, você vai cantar. Você aprendeu. E ele ia cantar, ensaiava o hino, e era aquele negócio, né? aquela guerra, né? Porque quem é orientador... Tiago, de novo. Mateus. Olha pra aí, não. Mateus. Desculpa. Mateus. O que acontece, Mateus? Tiago Quando eu também é chamava bonito. Tiago Mateus, também é um nome bonito. eu chegava Mateus, eu me lembro que Pedro era bem pequenininho. Já Pedro... Que coisa, Pedro não foi pato, Pedro era pequenininho na época que tu... E eu já me lembro do nome de Pedro mais. Dá o teu nome, porque quando você chama o nome daquela pessoa, você com certo tempo, você... Será que o nome dele é Pedro, Tiago? Tá entendendo? E já Pedro, o irmão dele, eu me lembro. Vê? E já tá grande também na igreja. Eu já vi ele também já pregando na igreja. O que acontece? Você naquela época cantava, louvava o nome do Senhor, mas ali eu via que você dava uma carreirinha. Aí em casa eu ia buscar ele em casa, a mãe dele de Mantelma. Dizia, não, tem que ter paciência. Não, isso eu tenho demais, eu dizia. Paciência é uma da minha virtude. Vamos embora para lá. Aí ele ia, vou fazer um lanchinho aqui. Aí ia para lá e começava a cantar. Aí o hino saía, né, do grupo. E ali Deus foi trabalhando na vida dele e hoje eu vejo, né, o que Deus fez de extraordinário. E tem feito e vai continuar fazendo pela misericórdia na vida dele e dos meus irmãos aqui que faz parte da banda 95. Essa banda é um negócio de Deus, viu? Amém. Aí o que acontece? Hoje tem muita criança, adolescente, jovem que está ouvindo isso aqui. Justamente. Então, a mensagem que eu quero transmitir é que você tem uma opção como criança, independente do teu trauma de infância, independente do bullying que você sofre, mas você não pode escolher o caminho do mal, porque tem um caminho do mal e do bem. Você tem que escolher. Deus, ele formar teu caráter. Quem vai formar teu caráter é Deus. Porque você vai dizer, eu vou ser revoltado, eu vou crescer revoltado, eu vou entrar na adolescência revoltada, eu vou me tornar um adulto revoltado. Então você vai se tornar uma pessoa autodestrutiva. No tempo você vai se destruir, vai destruir pessoas. Então esse negócio não é de Deus. Deus, ele quer que a gente, com os traumas de infância, com toda a dificuldade do bullying, a gente aprenda. E a gente cresça na terra de aflição. José, ele cresceu na terra de aflição, não é assim? Justamente. José, ele cresceu na terra de dificuldade. Imagina se José, ele fosse como aconteceu com ele, os irmãos dele jogaram ele na cisterna, os irmãos de José pegaram aquele sangue do animal, disseram ao pai dele que ele tinha morrido, José foi preso como escravo, passou, vou resumir bem, passou pela mulher a mulher que foi atentado, no deserto, foi escravizado, e o que acontece? Com um certo tempo ele passou a ser serviçal dali, do dono do Egito, e o que acontece também? A mulher de Potifar, ela tenta José, né? É verdade. E José ali, ele, não, mulher, eu sou de carne e osso, ele corre. Mas e se José fosse ser um cara mau? Se ele fosse deitar com aquela mulher, se ele fosse ser um matador, Ainda foi caluniado. Foi caluniado, Jogado no calabouço. jogado no calabouço só pra ir. É verdade. E Deus imagina ali... se ele resolve ser um cara revoltado. Imagina como seria. Tinha perdido a bênção que Deus tinha pra Deus vida usou dele, o copeiro e usou o padeiro, né? É verdade. Coisa boa para interpretar o sonho de Faraó.
E Deus ali abençoou José. E José cresceu na terra de aflição do Egito. Como também Daniel. Sedraque, Mesaque e Abednego, na fornalha de fogo ardente. Daniel, que também ele foi assim verdadeiramente, como diz a palavra de Deus. José, o Egito não entrou nele. Verdadeiramente, ele foi governador do Egito. E Daniel, a Babilônia não entrou nele. Mas ele venceu a Babilônia. E governou a Babilônia. Aí. Então, hoje, infelizmente, criança, adolescente e jovem, tem muitos jovens que estão sendo destruídos. E isso, verdadeiramente, é uma bênção. Eu espero que esse meu testemunho... E ali, quando eu voltei de São Paulo, tive toda essa trajetória, como eu contei a vocês. Trajetória dentro do Evangelho, foi onde eu fui aprendendo, voltei para minha avó de novo. E ali, graças a Deus, a gente foi crescendo, mesmo tropeçando, caindo, se levantando, mas sempre abraçando o amor na nossa vida. O amor ao nosso próximo. Não guarda rancor no nosso coração, porque isso faz mal. Você guarda rancor. Mesmo dos nossos inimigos, aqueles que fazem mal a gente, querem ver nosso mal, a gente não pode guardar rancor deles. Porque senão, se a gente fizer isso, não vai fazer bem a gente, vai fazer mal. Tá entendendo? A gente pensa que vai fazer bem. Vai fazer mal, porque... Agora eu entendo aquela palavra que diz em Salmo, coloca uma mesa perante teus inimigos. Outro erro, bati aqui de novo. A tua mesa transborda. Tá? Teu cálice transborda perante teus inimigos. É porque Deus ele não quer que a gente faça nada com nossos inimigos. Ele quer que os nossos inimigos vejam a nossa vitória e que eles se sentem na mesa. Porque Deus ele ainda tem uma opção para aqueles que dizem ser nossos inimigos, que se levantam. Deus ainda quer, através da nossa vida, converter eles, salvar eles, fazer uma coisa nova na vida deles e mostrar que Ele é Deus nas nossas vidas. Amém. Mostrar que a gente, o nosso Mateus, agora acertei, o nosso Mateus cresceu e aqueles que ficaram na frente dele, ele cresceu, se tornou um homem estudioso, um homem que tem seu trabalho, um homem que cresce cada dia na área profissional, se tornou o músico da casa do Senhor. E aquelas pessoas, talvez teus amigos que botaram o pé, aqueles que diziam que você é teu amigo e era teu inimigo, fizeram tudo para tu cair. E eles viram a convenção de Deus na tua vida, o evangelho entrar na tua vida. E ali foram impactados com a glória de Deus. Ali, alguns aceitaram o evangelho, como na vida do nosso amigo, Miguel? Diego. Quase que eu cheguei. Diego. O nosso amigo Diego. Tá vendo que eu tenho a dificuldade de memorizar? O nosso amigo Diego. Quase ele disse o nome. Nosso amigo Diego, ele verdadeiramente foi alcançado através dos louvores, daquele é um tocador, um músico, e muitos ali que tropeçaram, que chegaram a fazer ele tropeçar. Rapaz, Diego tá uma bênção. Eu quero esse evangelho, eu quero esse Jesus. Que é da vida de Mateus, que é na vida de Diego, que é na vida do nosso outro amado irmão, Davidson. Então, o que acontece? Essas pessoas que dizem ser inimigo, então, o rancor a gente vê e a gente mostra através de nossas vidas que o rancor não é bom pra gente, nem é bom pra vida dessas pessoas. Verdade. Que Deus ele quer converter essas pessoas, que Deus quer alcançar a vida dessas pessoas, através do nosso testemunho, da nossa vida, do nosso caráter, quem nós se tornamos como homens de Deus, como que leva a palavra, dentro da sociedade, fazendo a diferença. E Deus ele quer isso aí. Faça a pergunta que eu estou falando muito. Pastor, o senhor falou muito sobre o tempo que o senhor foi lá, o senhor foi dirigente dos jovens, tudinho. Como foi essa experiência para o senhor de ser dirigente, comandar os jovens, que é muito difícil? Olha, meu amado irmão, eu tive muita experiência. Pastor presidente, pastor Jailson Muniz colocou numa missão muito difícil, meu amado. Sabe por quê? Porque quando você trabalha só com louvor, é diferente você trabalha com jovem. Trabalhar com evangelismo e trabalhar nessa parte que ia tomar conta de jovem. É diferente, porque você tem que orientar ele, você tem que... Então é diferente. Então ali para mim foi extraordinário, meu amado. Foi uma experiência que eu obtive a mais no meu currículo, que eu não tinha, que foi ali onde eu comecei verdadeiramente tomar conta. Comecei a tomar conta de 4 juventudes já, depois da Almades. E ali em Abreu Lima, onde foi meu marco, onde a gente começou na área de evangelismo. Antes eu já tinha trabalhado, eu tinha sido verdadeiramente vice-dirigente do Classe Adalp, evangelizava com os irmãos, mas não era aquele evangelho de eu ficar na frente de uma obra, a gente ia evangelizar. Depois fui vice-dirigente do CEADALP. Então ali foi uma experiência também boa também, mas ainda não tinha sido uma experiência profunda como foi com os jovens, como foi com eles,
orientar eles, levar a gente a evangelizar e ir atrás de outros jovens, não é assim? A gente ir atrás de outros jovens também, através da vida deles, jovens se converterem, fazer parte daquele grupo ali, tá entendendo? Verdade. Isso é um grupo que cresceu gigantescamente. E quando eu saí, me despedi, deixei eles incumbidos da missão Júnior e a gente foi tomar conta de uma mocidade em Abreu Lima, que eles inclusive chegaram aí para o aniversário também, Foi. dessa mocidade que Deus salvou, Deus fez prodígios maravilhosos. Eles iam, me visitavam muito, a gente visitava eles também. E era uma coisa boa, meu amado. Por quê? Porque ali foi onde começou, o meu currículo começou a melhorar mais. Porque não tem... Deus, ele não chama os capacitados. Ele chama os incapacitados para capacitar. E eu me senti ali... Capacita os escolhidos, né? Capacita os escolhidos. Ele ali me escolheu e eu me senti incapacitado. Deus ali me capacitou. Porque ali eu tinha sido escolhido para ficar com os meninos. E eu disse, meu Deus, como eu vou trabalhar com esse jovem? Que eu não sei nada. Ninguém me ensinou nada, ninguém me disse nada. E ali Deus, ele disse, vai trabalhando, que eu vou lhe ensinar. E ali eu fui criando ideias, coisas boas. Não foi que teve a abertura do jovem, foi uma bênção para a glória de Deus ali. Ainda me lembro que as camisas eram pretas e me encantaram que o Espírito Santo, gente se convertendo, gente aceitando Jesus, pessoas que estavam afastadas do Evangelho, através da vida deles, aceitando. Mateus faz parte dessa história muito bonita para a glória de Deus ali. Amém. E ali, eu só tenho que agradecer a Deus, meu amado, eu ter feito parte da história de vocês, né? Daqui uns dias eu passo e vocês ficam aí. Que um dia eu vou ver, daqui um dia eu vou estar bem velhinho e vou ver vocês na igreja. Eita, eu sou pastor e eu vou estar lá. Amém. Tá entendendo? Por quê, meu amado? É bom. Como a Bíblia diz, de geração em geração. Geração em geração, porque a minha geração vai embora, mas de você vai ficar. Tá entendendo? Ou seja, isso é muito bom, isso é muito prazeroso de você verdadeiramente. Hoje eu me sinto honrado assim de fazer parte da história das pessoas, de ensinar. Eu me deparei com tanto essa dificuldade na vida do jovem. Hoje tem muitas pessoas que me procuram. Eu acho tão bonito isso, o pessoal me procura. Pastor Aldo, o senhor tem tempo de me ensinar? Eu digo, tenho, meu filho. Diga um tempo que eu vou lá e lhe ensino. Umas pessoas para louvar, outras pessoas para pregar. Amém. Então hoje eu gosto de ensinar. E algumas pessoas me dizem isso. Pastor e cantor Aldo Nascimento, se você, alguma pessoa não aprender com você, não aprende mais com ninguém, porque você tem toda a paciência, tem toda a desenvoltura. Porque hoje até meus filhos mesmo, meu filho hoje é músico. E a gente começou ali com ele no violão. Ele hoje, se você for lá visitar a igreja dele, eu vou até convidar vocês para chegar na igreja dele. É um culto que tem só de jovens. Eita, de novo, vai dar mesa de novo. Um culto que tem só de jovens. Esse culto vocês vão gostar. Eu vou falar com o pastor Bruno para convidar a Banda 95 para vocês ir lá, em nome de Jesus. para vocês tocar lá. É um culto só com jovem, que é só bandas, né, tocando, né? E esse culto é maravilhoso, meu amado. Eu participei. Amém. Agora eu não fui para cantar, não. Fui só para adorar. Amém. Eu fiquei lá nos bastidores adorando. Eu digo, menina, me chamaram. Vem, rapaz, não vou cantar, não, porque eu não saí nada. Não, mas venha, pastor. Eu cantei lá, os meninos foram levando, botando as notas lá. E a gente adorou a Deus ali, que é aquele jovem, que é um culto de jovem. E eu me alegrei muito de ver meu filho ali louvando, ver ele tocando naquele ministério louvor. Seguindo os passos do pai. Cantando, né? E hoje ele faz isso. Ele diz, a gente pergunta a ele, ô Painho, tu sabe tocar qual instrumento? Ele diz, Painho, eu não sei trocar muito não. Eu às vezes toco um pouquinho de violão, um pouquinho de teclado, um pouquinho de bateria. Cada instrumento eu troco um pouquinho, mas não sei ainda nenhum, ele diz. Eu digo, rapaz, se você soubesse, hein? Porque eu aprendi violão, dizendo a ele, eu aprendi violão na revista. Né? Ficava por ali botando a nota devagarzinho. Eu não tinha naquela época professor para ensinar. YouTube hoje, que é muito riquíssimo. Essas coisas. Hoje eu já aprendo algumas coisinhas através dele. Ele, pai, já passou, já pai, essa nota assim. Ele já está me ensinando. Alguns tons, essas coisas, porque ele já teve mais tempo de estudar. Naquela época eu me lembro que a criança absorve melhor, né? Olha, uma coisa importante que eu quero contar a vocês. Minha avó me ensinou a sempre trabalhar. Hoje, se você olhar para minha mão, eu nunca passei nem esse negócio do pessoal passa açúcar. A gente passa açúcar. Não, isso aqui é as marcas. Pode pegar. Isso aqui é as marcas de quem trabalhou em roçado, meu irmão. Isso aqui é as marcas. Eu não quero tirar essas marcas, não. Olha a outra. Na enxada. E minha vida foi no roçado. Minha avó pegava uma enxadinha pequenininha, eu me lembro, e ficava ali no roçado com ela. Lá em Caetés 3. Era aquele rio, ela limpava o rio, a gente tomava banho, corria, comia aquela macaxeira, aquela graxa da manteiga. Mas Deus nunca deixou falta de a gente, era feliz. A gente corria ali
e apanhava aqueles machés, vai apanhar os machixe, vai apanhar as macaxeiras, juntava as macaxeiras com seu tio, com seus tios. Meu tio tirava areia, eu ia com a pazinha, ficava por ali. Não tinha muita força, né? Com a pazinha, juntava areia ali. E eu me lembro que ali, através daquele trabalho ali, foi onde eu comprei minha primeira bicicleta monareta, que parecia um carro alegórico. Era uma bicicleta que ela era cheia de... Acho que vocês lembram dessa bicicleta antiga, né? Eu lembro. Que era cheia de bandeira. Aham. Parecia um carro alegórico. Ah, sim. E a gente comprou ali, trabalhando com a minha avó, e meu tio trouxe uma bicicleta que eu fiquei querendo ela, e eu trabalhei. Com o tempo, eu comprei minha bicicleta, que era mountain bike, né? Que era Mountain bike. uma bicicleta. Hoje está ultrapassado também. Hoje a bicicleta é tudo que o pessoal... E ali a gente começou ali, e até hoje eu aprendi a trabalhar. Hoje eu faço qualquer tipo de trabalho, só não sou um bom pedreiro. Minha avó ensinou a parte de pedreiro, mas eu digo que eu sou um bom ajudante. Sua avó ensinou a parte de pedreiro? Sim. Ensinou... Sua avó entendia de tudo, né? Entendi de tudo, vó. Ensinou a nadar no rio, mas só que quando você não tem chamada para aprender a nadar, viu? Porque minha avó me ensinou, meu mano. Eu aprendi só a nadar tijola, dizia, tá afundando. Já meu irmão aprendeu, o outro aprendeu. Aí ela me ensinou, e me ensinou também a área de descascar coco. Até hoje eu não desaprendi. Até hoje eu descasco coco na enxada, na foice. Então, outras coisas que ela me ensinou. Mas minha esposa às vezes diz comigo assim, meu filho, você nasceu pobre, mas Deus agora lhe fez rico. Porque naquela época não tinha forno micro-ondas, esse negócio que era tudo na lenha. Tecnologia, não tinha aquilo ali. Eita lá. Pastor, a gente quer saber, pra gente voltar aqui na linha do tempo. Na linha do tempo. No túnel do tempo. Na linha do tempo aí, o senhor estava falando sobre a primeira conversão, né? Foi. Que o senhor... Eu tive 3 convenções na realidade. 3? Pronto. O senhor falou a primeira, ok? A segunda foi quando o senhor voltou de São Paulo? Como é que foi? Não, a segunda foi quando eu entrei no Tempo Central de Abreu Lima, que na época eu era da Igreja Batista. Tá entendendo? Eu era da Igreja Batista, eu cantava na banda Tabernáculo. Ou seja, o que acontece? Foi quando eu conheci minha esposa na época, aquela paquerinha, aquele namorico, né? E ali eu não sabia pregar, sabia cantar. Ali eu comecei a visitar a Assembleia de Deus. E ali, aquelas palavras assim, o pastor Isaac pregando. E ali eu me converti ali ao Evangelho, na igreja em Abreu Lima, que na época não era essa igreja de mármore que é hoje. E ali eu comecei a fazer parte da juventude ali, que a juventude dos jovens daquela época já pregava, era tudo nascido e criado no Evangelho. Aí eu ficava ali, quando eu ia, meu amado, a minha meia ficava cheia d'água, de tanto suor. E quando eu ia cantar, eu ficava tremendo. O microfone só faltava cair da mão. Cantar, veja. E ali eu não tinha aquela... Hoje que eu tenho, que eu vou cantar, às vezes você fica até nervoso, mas não é. Aquilo dá para você segurar. E ali eu fui aprendendo. Na época eu não queria sair da Igreja Batista, minha esposa... Mas não pode. Na época eu namorava com a minha esposa. Ela, não, vamos para aqui, vem para aqui. Ela não fazia parte da mocidade, ela fazia parte do Degedal. O senhor estava na Igreja Batista, mas o senhor não era evangélico ainda, né? Eu cantava na Igreja Batista. Só cantava. Só cantava. Mas Me não... converti mesmo na Assembleia. Não era evangélico, não. Aí... Mas eu gostava disso a ela. Vamos para a Igreja Batista? Ela, meu filho, eu nasci no Evangelho, me criei no Evangelho. Então você tem que ver aí, porque você não pode ficar na Igreja Batista, eu posso ficar na Assembleia. Aí eu disse a ela, então vou para a Assembleia. E ali eu comecei a gostar, comecei a participar. Aí ela não fazia parte da juventude. Eu dizia, eu vou fazer parte da juventude. Aí comecei a ir para os passeios da juventude, comecei a gostar, a gente evangelizava no trânsito. Aí eu digo, eu vou ficar aqui mesmo. Aí foi quando eu me converti ali, comecei a caminhar junto com ela, começou minha trajetória dentro da Assembleia de Deus. Amém. E ali a gente ganhou muitas vidas, eu me lembro, né, pessoal dos pastores Isaac nos trânsitos, dentro do fosfato, Caetés 1, Caetés 2, nas concentrações, as cruzadas que tinha, que fechava Abreu Lima. Era muitas vidas que se convertiam a Jesus naquela época. Amém. E ali foi quando começou minha trajetória. Deus começou a salvar uma parte da minha família. Começou a salvar, como salvou minha avó. Minha mãe também se converteu. E eu pregava muito. Eu me lembro que eu pregava muito para meus irmãos, para minha mãe. Só que o pessoal ainda tinha uma mente um pouco tradicional, né? Coração. Aí eu dizia, meu Deus, eu prego tanto. E daí, do momento que eu me casei,
Com a Eu tive uma queda com a irmã Lídia. A irmã Lídia. Eu tive uma Irmã queda. Lídia, um abraço. De Viu? nascimento. Eu tive uma queda e essa queda resultou. Minha esposa, ela segurou, como diz. Segurou o barranco. A barra, né? A barra. E eu me afastei ali. Foi quando o menino já estava novinho, meu menino estava já bebê ainda. E ali, minha esposa ali, eu aderei tudo do mundo. E Deus teve um encontro comigo. Um encontro que eu não quero dizer que foi um encontro muito bom. Que eu quase que ia apagando com a minha vida, né? Esse encontro. A bebedeira, os vícios, a prostituição me levou, muitas vezes, leva você para o caminho da morte. Como a Bíblia diz, existem caminhos que às vezes são belos aos nossos olhos, Justamente. mas que às vezes são caminho de morte. Tá entendendo? Existem caminhos que são belos, caminho porque o pecado, meus amados irmãos, não é ruim, não. O pecado é bom. Mas o que é ruim do pecado? Da consequência final. E esse final pode levar você para a morte. Pode levar você, verdadeiramente, a encontrar, muitas vezes, caminhos tortuosos de alguém querer lhe matar, ou você matar alguém, ou acontecer de alguém fazer o mal a você, ou você fazer o mal a alguém. Então, infelizmente, muitas vezes, quando vem a morte na vida do ser humano, tem dois caminhos. Se o camarada tiver desconvertido, o céu ou o inferno. Então, tem muitos, infelizmente, que está sendo pregado o evangelho, que ainda, no goto de vida, estão sendo alcançados pelo evangelho, estão confessando a Jesus. Quando não dá tempo de confessar a Jesus, que já bati de novo, segue o caminho do inferno. Que segue o caminho do inferno. Verdade. Mas eu me lembro naquela época, que a gente é muito embriagado. Me deparei com algumas pessoas que foram me assaltar e eu reagi. E eles bateram em mim, eu também bati a alguns. Eu me lembro que amigos meus me puxaram. E naquela época, meus filhos bebê, a minha esposa em casa já estava assim, já não tinha mais fé que Deus ele ia me resgatar, né? Que eu estava no fundo do poço, eu entrei no fundo do poço. E ali o Senhor teve um encontro comigo. E ali meu irmão pregou a palavra para mim. Só que ali eu fui para a igreja, tudo, mas ainda não me firmei totalmente. Quando Deus usou uma irmã bem baixinha, veloz 2. A irmã tinha vindo da Paraíba. E essa irmã disse, contou minha vida todinha na igreja, o que tinha acontecido comigo. Que Deus tinha um projeto na minha vida. Ou eu colocava a minha vida no altar de Deus, ou ele abria a terra e eu descia. E essa irmã, eu não queria se levantar do lugar. E essa irmã foi até mim. E quando ela apontou o dedo de profeta para mim, foi uma ousadia da parte de Deus. Eu comecei a chorar. E eu fui à igreja, Deus se levantou glorificando e foi aquele abalo. E foi ali que começou minha trajetória, trabalhando já, cantando, como vocês sabem, nas igrejas evangélicas, atendendo minha parte da itinerância. Deus me chamou para a obra, onde a gente conheceu, veio muitas amizades viajando para fora do estado. E Deus começou a trabalhar na minha vida de forma extraordinária. E foi ali onde Deus me chamou para a área pastoral, onde eu tive muitas experiências fora do estado. E ali eu já fiquei assim, eu disse, como eu vou ser pastor? E o pastor, ele disse para mim, quem canta, prega. Então, se você canta, você vai pregar também a palavra. E ele me chamou para a convenção, me consagrou. E o que aconteceu? No começo, quando você está na igreja, que você sai, recebe uma represária, né? Mas eu não liguei para essas coisas, não. Sabe por quê? Porque às vezes você tem convicção da sua chamada, tem convicção do que Deus tem na sua vida. Então, eu disse assim para Deus, Deus, eu já enfrentei tantas coisas, dificuldades da minha vida, desde a minha infância até a fase da adolescente, a fase de jovem, e agora eu cheguei na fase adulta, porque eu vou olhar para a represária? Eu vou olhar para a igreja C, igreja B. Eu vou olhar se meus amigos vão se distanciar de mim, se meus amigos vão se afastar de mim. Porque isso é evangelho. Isso aí não é verdadeiramente algo que eu estou indo para o mundo. Eu estou indo pregar o evangelho. Se o evangelho não tiver represália, então não é evangelho, né? Não é evangelho. Porque independente de você sair da igreja, hoje eu entendo o mistério de Deus na minha vida. Hoje eu vou para todas as igrejas do evangelho, cantar, pregar a palavra. Sou convidado, hoje mesmo minha esposa está pregando dentro de novo, dentro de uma igreja, que é a igreja do meu filho, de Cristo, num congresso de mulheres lá. E o que acontece? Hoje eu entendo verdadeiramente para que Deus me chamou. Ele não me chamou para ser mais um dentro da igreja,
Você entende? Como a banda 95, Perfeitamente. a 95 Tese. Talvez alguém chegue assim e diga, a banda é propriedade daqui. Né? Vocês não são propriedade de ninguém. Vocês têm propriedade de Deus. Tá entendendo? Glória a Deus. E você só toca aqui. Aí a banda vai tocar para evangelizar no canto. Não pode. Porque vocês são propriedade daqui. Então o que acontece? Hoje as igrejas, eu digo em geral, né? Porque tem uma doutrina, claro que você não pode desobedecer a doutrina da igreja, você não pode desobedecer ao seu pastor, mas hoje já tem igrejas que já estão abrindo mais. Se você tem uma banda dentro da igreja, como a banda do meu filho mesmo, ela atende outros convites de outras igrejas. Claro que no dia do culto dele, ele pode atender convite onde ele quiser. Mas já estão quebrando esse protocolo. Mas antigamente, você vai ficar aqui. Você não sai daqui. Tá entendendo? Entendido. Como se fosse uma propriedade. É justamente. E a gente é propriedade exclusiva de A Deus. gente é propriedade de Deus. Então, ou seja, Deus me levantou hoje para pregar o evangelho. Deus me levantou hoje para levar o evangelho verdadeiramente não só conhecido na minha igreja, não só conhecido no meu bairro, mas um evangelho o evangelho não pode ficar em quatro paredes. O evangelho ele tem que se espalhar. Tanto que hoje está sendo fundamentada muitas igrejas evangélicas, como nós sabemos, porque é a palavra de Deus que está se cumprindo. Amém. Amém. Oh, alabacarra da cida e rabá. Porque Deus, ele verdadeiramente, ele tem um projeto que não é um projeto do homem. Deus, ele verdadeiramente, ele fundalizou o evangelho da época da lei. Ele trouxe o evangelho como fundamento através de Jesus Cristo, que foi pregado nas cavernas, foi pregado nas masmorras, na cisterna, através de Jesus Cristo. O evangelho que não se resumia à igreja templo, o evangelho está voltando o tempo hoje de Deus dar uma sacudida em todas as igrejas geral evangélicas para pregar o evangelho. Porque hoje o pessoal tem o evangelho como se estivesse numa caixinha. Tem o evangelho como se fosse uma propriedade só daquela igreja. E o evangelho não pode ficar entre quatro paredes. O evangelho tem que impactar a vida de pessoas. Porque quem nasceu no berço evangélico é bom. E quem não nasceu, como eu. Como eu fui alcançado através de pessoas que romperam a barreira, né? a barreira. Pessoas que foram me buscar em casa. Você entende o começo do meu testemunho? E Deus, ele foi, através dessas pessoas, foi me buscar para tocar, para fazer parte da igreja. Se fosse na época de hoje, eu acho que eu não tinha sido alcançado. Sabe por quê? Porque só quem cantava era quem era evangélico. Amém. Vocês Essa entendem? história que o senhor contou, da forma que o senhor foi alcançado, né, quando o senhor se converteu a primeira vez, por jovens que foram lhe buscar, começou a participar do louvor da igreja, é bem parecida com a conversão de Davidson. De Davidson também? Ó, Davidson praia. Então a gente tem uma semelhança pro Davidson. Eu sempre quis ter uma banda na igreja. Sempre quis ter uma banda na igreja. E não tinha, os jovens da própria igreja não se interessavam para aprender música. Hoje, deixa eu dizer algo a você. Algo que é importante dentro das igrejas evangélicas. Eu vejo muito assim a deficiência grande. E eu creio que vocês veem também, como jovem. Qual é a deficiência? Hoje a igreja, essa igreja que meu filho foi da Assembleia. Eu não vou citar nome por motivo de ética, claro. Meu filho foi da Assembleia. E meu filho, ele saiu da Assembleia porque ele dizia que só podia tocar aqui, aqui e aqui. Tá entendendo? E hoje ele está numa igreja que ele tem liberdade para tocar o ministério de louvor, para andar. Tem um culto das bandas, que é todo tipo de banda que se apresenta lá. E é muito bonito o culto lá. Eu vou organizar direito para vocês irem. Amém. Então, hoje ele saiu e quando ele chegou para mim, eu costumo dizer, porque assim, ele ainda ficou com um pouco de medo. Porque minha esposa nasceu no evangelho tradicional. Mas hoje quebrou um protocolo através de mim. Aí ele ficou assim, eu vou falar para Inho que hoje eu estou saindo da Assembleia de Deus. Estou indo para a Igreja de Cristo. Aí quando ele falou comigo, essa igreja é um amigo meu que é pastor, pastor Bruno. Aí eu cantava muito nessa igreja. Essa igreja, veja só, essa igreja eu comecei ela, que era o antigo pastor, era o Wilke. E Bruno na época era presbítero. E cantava Aí eu ia para lá cantar e ministrar a palavra no começo dessa igreja. É a Igreja de Cristo. É a ICAL, Igreja de Cristo. E quando eu fui para lá, aí ele disse, aí você vai fazer parte de qual igreja?
Eu já preocupado, né? Porque a gente se preocupa com o nosso filho, né? Com certeza. Aí ele, eu vou fazer parte aqui, pai, na Matinha, na ICAL, Igreja de Cristo. O pastor de lá é amigo do senhor, pastor Bruno. Aí eu disse, então, se você optou, agora vou lhe dizer algo. Escolha ficar lá, não fique pinotando de igreja em igreja, não. Porque isso não é fácil você ficar, você tem que ter uma identidade. Porque se você ficar, tô lá, sair de lá, ir para outra, ir para outra, ir para outra, termina se afastando do evangelho. Foi o mesmo conselho que o meu pai me deu. Você tem que escolher. Claro que às vezes você, assim, porque tem motivo de você sair da igreja. Às vezes a distância, às vezes fica difícil para você locomover com a sua esposa, os filhos, aí você, não, hoje eu estou me despedindo, estou procurando a igreja mais próxima à minha casa, minha residência. E tem um motivo de você sair. E ele saiu porque ele não estava se adaptando mais com a doutrina da igreja. E ele disse, painho, eu gosto de usar um transilim, eu gosto de usar uma pulseira, eu gosto de usar uma barba, que a barba dele é fechada. Acho que você viu a foto do meu filho, né? Barba dele é fechada. É bonitão, igual o pai dele. Aí ele disse, painho, eu sei a Bíblia, eu conheço a Bíblia, e realmente ele conhece, viu? Se você for pregar heresia para ele, diz logo. Porque foi nascido na raiz evangélica, né? Aí ele diz, painho, dogma, doutrina, não salva ninguém não, que salva, sabe o que é? Fazer as coisas certas, painho. E hoje eu sei que eu vou ter encontro com o meu Cristo, ele disse. E eu vou lá fazer parte daquela igreja, vou tocar para outros jovens, vou evangelizar. E ele está lá, eu estou feliz. Amém. Ou seja, é bom quando o jovem ele se identifica. Tá entendendo? Como vocês estão assim, analisando, onde vocês, a igreja vai ficar claro, tem que analisar, ver os usos, costumes, a doutrina, para depois, quando ficar, não dizer, eu estou arrependido que eu estou aqui. Tá entendendo? Aí o que acontece? Hoje, o jovem, tem muita igreja que prende, quer deixar o jovem numa caixa. E tem pastores, infelizmente, não vou estar no motivo direto, mas tem pastores que querem deixar o jovem. E o jovem, meu amado, por isso que a Bíblia diz, conosco está a sabedoria, com você está a força. Então, onde a gente vai deixar a força numa caixinha? Aonde? Jovens, sois fortes, vencesse o maligno. Verdade. Não é bom a gente usar a sabedoria e colocar eles com a força deles, para eles ser um instrumento, tanto dentro da igreja como fora, Verdade. levando a palavra, o evangelho, do que a gente ficar botando numa caixa e com certo tempo ele ficar aborrecido, dizer, eu estou aborrecido. Tem muitos que estão se afastando do evangelho, outros estão indo para outros caminhos, outros estão procurando, quando procura outra igreja evangélica é bom, e quando se afasta. Então está acontecendo muito isso. Infelizmente, nas igrejas evangélicas, muitas pessoas estão se resumindo, o evangelho é uma caixinha. Dentro de uma caixinha. O evangelho, meu amado, nós sabemos que o evangelho é poder de Deus. O evangelho, verdadeiramente, ele alcança a vida, pessoas. A Bíblia diz que o evangelho será pregado até os confins da terra. Glória, o evangelho está acontecendo. Verdadeiramente, a palavra de Deus está acontecendo. A multiplicação do evangelho, de igrejas evangélicas. E até a multiplicação do evangelho, verdadeiramente, que for até o fim, é quando anunciará a volta de Jesus Cristo, do Messias. Amém. E já está acontecendo. Verdade. O capítulo 21 de Apocalipse, versículo 5 diz, pois o que estava assentado sobre o seu trono, disse, porque o Senhor está fazendo todas as coisas novas. Escreve isto, porque minhas palavras são fiéis, dignas e verdadeiras. O Deus que firmou o evangelho no primeiro livro de Gênesis, que ele disse, haja luz e houve luz, que ele disse, haja firmamento e houve firmamento, haja separação e houve separação. A Bíblia diz que não existia vida, não existia forma na terra, mas o Espírito Santo de Deus, ele parava, ele se movimentava sobre a terra, ele se movimentava, o Espírito Santo de Deus. E quando Deus ele resolveu, verdadeiramente, ele não fez o homem para morrer no pecado, verdadeiramente, ele não fez o homem para morrer escravo do pecado, mas ele fez o homem para viver com vida e vida com abundância. E ele fez Adão, e de Adão sentiu falta da sua companheira Eva, ele pegou a costela de Adão e fez Eva. E verdadeiramente o Deus que falou no Antigo Testamento é o mesmo Deus que fala no Novo Testamento. Ele diz em Apocalipse, livro de Revelação, que ele vai fazer todas as coisas novas. Ele diz em Isaías, eis que faz todas as coisas novas. Ele está dizendo em Apocalipse, estou fazendo todas as coisas novas. Então virão coisas novas de Deus. Eu estou dizendo isso numa linguagem verdadeira, direta,
Não linguagem escatológica, porque se eu for falar de escatologia, ninguém vai entender aqui, tá? Eu estou falando uma linguagem direta, uma linguagem da parte popular, uma linguagem que todo mundo vai entender através desse podcast, 95 podcast oficial. Uma linguagem que vidas vão ser impactadas, pessoas vão ser alcançadas através do evangelho, pessoas vão ser alcançadas verdadeiramente porque a gente não te convida para você fazer parte do igreja evangélica. Porque a igreja é o quê? Ela é feita de tijolos, ela é feita de mármore. A gente convida para você fazer parte da igreja. Uma igreja que é você, que é templo e morada do Espírito Santo. Uma igreja que é você é templo e morada. Você que ouve agora essa palavra através do meu testemunho, através da vida dos meninos também, que faz parte de um pouco da minha história. Você vai ser impactado com essa palavra na tua vida hoje e vai ser alcançado. Sabe por quê? Porque essa palavra é luz. É luz de Deus na tua vida. Essa palavra, ela vai te alcançar e você vai dizer, eu quero procurar um templo. Eu vou analisar um templo onde prioriza a palavra de Deus e onde eu vou adorar meu Deus, onde eu vou ser uma pessoa diferente. Porque evangelho significa o quê? Mudança. Verdade. Evangelho significa verdadeiramente, porque ninguém vai ser perfeito. Perfeito só vai ser Deus. Mas o evangelho é lugar de pessoas imperfeitas. Porque se não fosse, verdadeiramente, ninguém aceitava o evangelho. Ninguém aceitava ser templo e morada do Espírito Santo. Porque quando você faz algo de errado, Mateus, me lembrei agora, é a luz da Bíblia que está fazendo lembrar, viu? Aí o Espírito Santo diz dentro de ti, Mateus, não faz isso não, que isso não, o Espírito Santo não está se agradando. Meu amigo Davidson vai fazer algo e vai dizer, o Espírito Santo não está se agradando. Meu amigo Diego, Diego tá escrito. Meu amigo Diego, não vai fazer algo porque o Espírito Santo está dentro dele e vai dizer, não, Diego, não é bem por aí não. Aldo Nascimento, o Espírito, eu não digo pastor Aldo, porque isso aí é um título, é um cargo eclesiástico. Aldo Nascimento, eu sou irmão Aldo. Pessoas dizem assim, eu posso chamar você de irmão Aldo, posso chamar você de pastor Aldo, me chame como o Espírito Santo de Deus mandar você chamar, meu irmão. Sabe por quê? Porque eu sou pastor na minha igreja. Aqui na rua eu sou como você. Aqui na rua eu sou um cidadão. Mas me chame como você quiser me chamar. Porque o Espírito Santo que está dentro de nós, meu amado, ele vai estar trabalhando nossas imperfeições. Por quê? Ele vai trabalhar a imperfeição de pessoas que vão aceitar o evangelho através desse podcast. E as pessoas vão dizer, eu nunca vou ser perfeito. Vai ser perfeita. No corpo glorioso. Quando você, porque a Bíblia diz o quê? Que o salário do pecado é a morte. E depois que vai a morte, ninguém nunca voltou da morte para testemunhar. Verdade. Eu assisti algo que foi profundo, de um mexicano aí, que eu assistia muito testemunho, lá em Joinville, Palharim, e um camarada que ele voltou da morte. E ele dizia que ficava num lugar separado, esperando, porque a própria Bíblia diz, né, que 1000 anos para Deus é como um dia. Não é isso? Como se fosse 1000 anos. E ficar num lugar separado, mas esperando ali verdadeiramente o julgamento, o arrebatamento da igreja. Porque os primeiros a ressuscitar serão os mortos. Se a gente tiver o privilégio, se Jesus não vier agora e a gente for sofrer o dano da morte, a gente vai se encontrar com Jesus, né? O Espírito Santo vai se encontrar com Jesus, vai ficar no lugar reservado. E ele disse que não queria mais voltar, mas Deus disse, não chegou o teu tempo não. E ele voltou de novo, aí ele testemunhou. Então, vou fazer tudo mais perfeito, ele disse. Porque se eu for me encontrar, eu vou me encontrar verdadeiramente com Jesus. E meu testemunho, quando eu for julgado, porque o nosso advogado, sabe por que o inimigo na nossa alma tem raiva da gente? Sabe por quê? Porque Deus, ele verdadeiramente, ele fez Adão sobre a terra, ele fez a gente para viver vida com abundância, vendo melhor fruto, e ele enganou Adão. Tem pessoas que dizem assim, pessoas falam na árvore, né? Na maçã, na simbologia da maçã. Mas a gente que lê a Bíblia, a gente que se aprofunda, eu quero dizer verdadeiramente, o inimigo, que a cobra, ela rasteja. Ela rasteja, porque Deus, ele jogou uma maldição sobre a cobra para ela rastejar. Mas eu quero dizer assim, que a cobra, ela falava, ela andava como nós, induzida pelo diabo, o inimigo. Era como um animal do Jardim do Éden. E chega para Eva, isso não é heresia. Você estudar profundamente, você vai ver. Chegava para Eva, o que é o pecado hoje no mundo? O que é o pecado hoje que está no mundo? Desobediência. Desobediência, prostituição.
o sexo demais, né? Fora do casamento, muitas vezes. Coisas que atentam a carne do homem, para o homem se afastar do evangelho. Mulheres bonitas, que às vezes pode ser caminho de morte também. Deus livre, sou uma mulher casada. Acontece muita gente aí que se envolve com mulher casada e termina morrendo. E o que acontece? Hoje, o diabo chegou para Eva e disse... Ele não disse assim, porque Deus ele dá todos os frutos, os melhores frutos, meu amado. Você sabe que hoje os frutos já são bons que Deus faz. Mas naquela época, tu acha que tu ia dizer por um fruto? Eu acho que, assim, ele induziu ela a fazer algo que ela não queria. E disse se ela fizesse, ela ia ser semelhante a Deus. Tá entendendo? Que é a Bíblia que diz isso. Então, foi ali, porque teve os 2 filhos do pecado. Vão para a Bíblia, que eu sei que vocês são Bíblia também. Teve os 2, para depois dizer, o pastor está ensinando algo que... Teve os 2 filhos, faça pesquisa também, que hoje tem o YouTube, tem tanta coisa para você fazer pesquisa. Tem os 2 filhos do pecado. Estou dando só um resumido para você entender. Caim e Abel. O filho do pecado é o filho do inimigo, né? Do diabo. Né? E o filho da luz é verdadeiramente o filho de Adão. Então, o que aconteceu? Ali, quando ela teve, consumiu. E quando ela foi encontrar com Adão, Adão também fez também o sexo, que não era permitido. Porque ali, ele não enxergava, ali não existia a maldade. Quando Adão e Eva eles estavam no jardim, não existia maldade. Ali eles corriam o quê? Nu, depois Deus achou por bem cobrir ele com peles de animais. Ali não existia maldade. Ali eles... Olha para aí o que aconteceu de novo. Foi proposital. O que aconteceu? Ele não começa a dizer, ele não quis ali entrar naquele pecado. Tá entendendo? Eu creio assim que eles viviam com abundância, uma vida maravilhosa. Mas o inimigo induziu, o inimigo das nossas almas, ele sempre teve raiva. Porque Deus, ele deu os melhores frutos, ele fez a gente viver verdadeiramente uma vida com abundância. Nossos ancestrais, Adão e Eva, fundamentado por Deus. E o que aconteceu? Vai se sustentar com o suor do teu rosto. Porque vê o sexo, vê a abominação, vê a prostituição, vê tanta coisa. E ali, os 2 filhos, né? Caim e Abel. Vocês conhecem a história, que ofereceu sacrifício, e aquele ali teve o primeiro assassinato na terra, que foi pelo filho do inimigo, né? Então, eu creio assim, que Deus, ele nunca fez. E depois que o inimigo estava se gloriando, que tinha destruído, aí Deus trouxe Jesus Cristo, que esmagaria, nasceria de uma mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Então Deus nunca quis e nunca quer. Deus não quer a tua destruição. Deus não quer que você morra no pecado. Deus não quer que você desista. Porque há um Deus que hoje está verdadeiramente te alcançando a tua vida, a tua casa, a tua família. Talvez você diga, pastor, eu sou tão fraco, eu também sou. Eu sou imperfeito, meu irmão. Os meninos aqui também têm a imperfeição deles. Com certeza. Mas a gente busca a imperfeição em Cristo Jesus. A gente busca ser perfeito em Deus. A gente busca... Porque, meu amado, não existe erro você cair e se levantar. A criança, quando está engateando, ela cai e se levanta. E com o tempo ela vai amadurecendo, ela vai comendo a papinha, ela vai comendo, depois se torna um adolescente, uma criança vai comendo uma comida mais forte, depois se torna um adolescente, se torna um jovem, vai comendo uma comida, depois se torna um adulto, depois se torna um idoso. E ele vai se alimentar da palavra de Deus, vai se fortalecer. E quando o inimigo vier com a seta para destruir a vida dele ou dela, ela vai dizer, eu cresci, eu já sei o que é isso. Amém. Talvez hoje você olhe para trás e diga, eu sei o que é isso que eu passei. Eu desisti do evangelho. Não é assim, Mateus? Verdade. Não é assim, Diego? Uhum. Eu olhei para a xícara. Tem que ir um pouco de desconto aí. Ou seja, hoje você se lembra a fase de infância de vocês não caíram, adolescência e jovens hoje casados. Hoje você olha para trás. Já aconteceu muito isso. Eu estar no colégio e eu ficar com a menina e aparecer 3, 4. Não é assim? Quando eu era solteiro, eu dizia, eu sou evangélico, eu não posso estar fazendo isso. E eu saí fora desse negócio. Digo, não quero esse negócio não. Se eu ficar ficando, vai terminar ficando na terra. Jesus vindo a qualquer momento. Eu dizia isso para as meninas também. Ou seja, meu irmão. Ou seja, meu irmão. A gente é área de namorica, a gente se lembra. Namorica
É bom demais namorar, meu irmão. A cara de Deus. Tanto que um dia Davidson... Pode mentir, não pode ligar não. Tanto dia... Deixa eu dizer que pode mentir no podcast. Aí é isso, meu irmão. Mas olha, eu vou dizer algo a você. Quem nunca nessa vida não errou? Verdade. Como criança, como... Porque o erro faz parte da nossa vida, irmãos. O erro, ele vai acompanhando a gente. Mas vai chegar o último dia da sua vida, que só quem sabe é Deus, a gente não sabe. Verdade. Que se você atingir a perfeição, Deus vai dizer, eu não quero mais ele na terra, não. Vai te recolher. Vai me recolher você dentro do evangelho. Por isso que a gente erra, meu irmão. Porque a gente não chegou 100% à perfeição. Se você chegar 100% à perfeição, eu vou levar Tiago, porque senão Tiago vai se perder. Deus vai dizer isso contigo. Se Diego chegar, Mateus, quer dizer, vai se perder. Se Diego chegar, à perfeição, vou recolher ele. Se meu amigo aqui, Davidson, chegar, vou recolher ele. Ele pra xícara vai estar virada. Vai chegar, vai recolher. Ou seja, Deus, ele vai recolher. Pastor Aldo Nascimento, Deus vai recolher, porque eu cheguei à perfeição, meu irmão. Aí você, eita, Pastor Aldo, teve aquela podcast, mas Jesus recolheu ele, porque ele chegou na perfeição. Então, meu amado, não vai existir ninguém perfeito, irmão. Mas o que a gente prega para você hoje é um evangelho vivo, um evangelho que transforma a vida. Como a Bíblia diz, se você bebia, não beba mais. Se você prostituía, não se prostitui mais. Se você verdadeiramente roubava, não roube mais. Se você fazia coisas ilícitas, não faça mais. O que a gente prega é esse evangelho da Bíblia. Que não é, meus irmãos? A gente não prega você ser perfeito, que você, se você chegar à perfeição, Deus vai te recolher. Mas a gente prega você sair do pecado, irmão. Você deixar essa vida de prostituição, essa vida de bebedeira, essa vida de droga, essa vida de tanto jovem aí nas drogas, né? Se acabando. Verdade. Deus hoje, ele quer mudar a tua vida, a tua trajetória. Deus hoje, ele quer entrar com providência, ele quer mudar o teu roteiro da tua vida. E eu quero escutar mais uma pergunta de vocês aí. Amém. Diego? Pastor Aldo, o senhor como um cantor, agora a gente vai sair da parte do pastor e vamos entrar no cantor, Aldo. Sim. O senhor pretende escrever músicas, gravar um CD com músicas suas futuramente? Faz parte do seu plano como músico? Olha, eu já escrevi músicas minhas, porque tem aquele negócio, o músico, aquele negócio, você escreve suas letras, mas todos os músicos você vê por aí. Muitos músicos escrevem letras. Uhum. Mas ele, assim, quando ele vai cantar uma letra dele é muito difícil. Você vê aquela cantora agora que ela tá na mídia, como é o nome dela? É Maria Marçal, né? Quando eu vi ela cantando o hino, Maria Marçal, que ela canta aquele Te adorar é o que... Aquele não pensava que era dela. Aquele hino é de Anderson Freire. Tá entendendo? Anderson Freire escreveu, passou pra ela, cantou ela e Anderson Freire. O autor é Anderson Freire. Como alguns hinos. Cantores hoje cantam com hinos de outros cantores cantam. Então, teve alguns hinos que eu escrevi junto com um amigo meu. Tem até no meu CD que tem hinos que eu disse, eu vou deixar pra você. E ele gravou hoje, esse meu amigo, ele é publicitário. Hoje ele é um empresário. Hoje ele não depende do louvor, mas ele é evangélico da Igreja Quadrangular. Ele disse, toma, o hino é teu, tu grava. E alguns hinos meus que eu gravei, que é esse hino. Quero adorar a ti, Senhor, quero viver no teu amor, quero sentir tua glória e tua unção no meu louvor. Esse hino, eu e ele que a gente escreveu junto. Legal, mas, né? Ou seja, é um hino... Então, esses hinos tem até no YouTube, se você ver lá. Mas foram, assim, naquela época era sample. Era sample, não existia... Os instrumentos eram feitos... Hoje você vai gravar no estúdio, você já tem o instrumental, já tem aquela divisão. Na época que eu gravei era sample. Naquela época, quando você ia gravar um CD, a base pronta, você tinha que gastar muito, meu irmão. Se você gravar assim, um CD naquela época, para você fazer era, digamos, hoje 100 mil é muito dinheiro, né? Era, digamos, um valor desse aqui, 100 mil, 200 mil. Então a gente não podia, a gente fazia sample mesmo, porque era um negócio mais básico, a gente podia vender nosso CD, como a gente vendeu. E alguns outros hinos foram de outros cantores que a gente regravou. Ou seja, hoje já tudo está mais fácil para você gravar. Hoje eu posso pegar um hino meu, chamar uma banda e gravar. Como já vou fazer também um vídeo novo, que é com o drone e tudo, a gente vai gravar, que chama clipe, né? Vou gravar um videoclipe.
a gente vai fazer aí, eu tô com uns projetos bons aí. Na realidade, hoje eu atendo agendas que o pessoal grava na igreja, joga no YouTube, joga nas redes sociais. Hoje é divulgação forte. Tá entendendo? Já divulga. Aham. Mas eu quero fazer uns trabalhos mais com perfeição, que é na parte de drone, na parte de clipe. Aí eu vou gravar clipes Aham. com meu louvor e meus louvores mesmo, que já estão da época que são tão ultrapassados. Por quê? Porque foram feitos com sample. Hoje eu vou fazer eles com a banda mesmo, Com a tocando banda, na banda, gravar com a banda. numa paisagem, eu cantando, Aham. tá entendendo? Aí Amém, fica bonito, amém. tá entendendo? Pra glória de Deus. Sensacional, foi muito bom. Então, hoje eu tenho uma visão, porque naquela época é uma visão difícil. Naquela época eu me lembro quem me ajudou, já dizendo a você, quem me ajudou ali, naquela época foi o pastor Jonathan, o presidente da Shangri-La. Eu quero mandar até um abraço para ele. Pastor Jonathan, presidente da Shangri-La, na época não tinha sido emancipado. A Shangri-La de Jesus, que era a igreja do pastor hoje, presidente Jailson, e pastor Jonathan, Shangri-La Torres. Shangri-La Torres. Ele enviou para mim uma quantia, que era uma quantia para eu gravar o CD. Através também, quero agradecer também ao pastor Jailson Muniz, também, que foi um Amém, canal glória a também, Deus. que a gente cantava na igreja dele, e ele enviou essa quantia. Amém. glória a Para Deus. mim, a gente pegou outra quantia de outra pessoa também que ajudou e a gente fez o trabalho. Foi quando eu comecei a distribuir o trabalho. Já veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto. E a gente começou a gravar alguns CDs, coletâneas. Então, o que acontece? Hoje, assim, tem gente que eu pergunto, tá dizendo, muitos anos, né? Chega assim, eu tenho o seu CD ainda. Isso aqui é uma relíquia. Eu acho que Jesus vai lhe levar e eu vou ficar com o seu CD. Ou seja, A meu pessoa irmão. já tá dizendo que vai levar. Misericórdia. Porque tem gente que diz assim, porque o crente ele vive, Vou guardar pra vender. Vou guardar, Quando Jesus guardar, eu vai ser uma relíquia, né? Ou seja, muitos anos. Ou seja, meu irmão, hoje assim, eu tenho, e também os vídeos também, que a gente grava. Então tem gente que vai se lembrar de você e você vai ficar com um marco. Verdade. O Matheus aqui, eu aconselho você da banda 95. Tese, tem gente que diz, eu não vou gravar um CD não. Mas hoje tá mais fácil pra vocês gravar, vocês são banda. Grave, meu irmão, faça a história de vocês, porque isso é história. Faça a história de vocês. Não é, mas eu vou estourar na mídia, eu vou fazer sucesso. Não, meu irmão, não pense isso não. Pense em fazer sua história. Porque tem muito cantor que já tá como cigarra. Já não tá mais cantando, já não tá mais louvando, tá cantando. Aí virou uma cigarra e ficou seco, varão. E tem cantor que continua, independente de fazer sucesso ou não. E tem cantor que até blasfemou, que até, não vou citar nome, até mudou o sexo. Tá entendendo? Aí está acontecendo fatalidade, meu irmão, no meu gospel. Hoje eu não digo que eu sou cantor, antes eu não dizia que era cantor gospel, eu digo que sou cantor evangélico. Eu não sou cantor gospel. Eu sou cantor evangélico. Porque cantor gospel é aquele que quer enricar, é aquele que quer, faz assim. Porque eu aprovo. Você que quer sobreviver do louvor, eu aprovo, mas não aprovo você enriquecer do louvor. Você quer sobreviver, eu aprovo você sobreviver do louvor. Como pastor, ele sobrevive com o seu salário. Eu aprovo o músico ter seu salário para manter sua casa. Porque você é pai de família. Se você não depender do seu trabalho hoje, para sobreviver, como você vai sobreviver? Justamente. Então, se você for andar, a 95 Tesla for andar tocando, você tem que ter um salário para manter sua casa, para viajar, voltar, comprar um mantimento, sua esposa poder ir com você, viajar seu filho, estudar num colégio bom. Então você tem que ter um salário. Não é você cobrar quantias, muitas vezes altas, quantias altas que muitas vezes é quantia bilionária, meu irmão. Tá entendendo? Eu não concordo com isso. Eita, bati de novo. Quantia bilionária, ou seja, que você vai cobrar essa quantia bilionária. Não. Eu e minha banda, a gente tem os instrumentos, tem isso. Então a gente vai cobrar esse preço aqui. Nos eventos que a gente vai tocar evangelístico. Porque a gente tem que manter a banda, a gente é pai de família, a gente precisa manter nossas famílias, precisa manter os instrumentos, comprar instrumentos bons para poder estar tocando. Isso é muito bom você estar falando, pastor, porque tem muita gente que julga os irmãos que cantam para o Senhor e vivem da música, cristã. Pessoal, muita gente julga porque cobra para cantar. É diferente, eu acho diferente a pessoa que vive daquilo, ela cobrar para poder cantar, e a pessoa que
Por exemplo, a gente da 95 Teses, a gente tem nossos trabalhos. Eu trabalho, Deixo trabalha. Os outros meninos da banda também trabalham. Trabalho, é. Também, então, nós somos músicos itinerantes, mas nós não somos profissionais. Nós não vivemos da disso. música, Da forma profissional falando, né, que a gente não vive disso. Mas então, não que vocês não queiram. A gente não precisa cobrar para cantar. A gente canta por amor à obra, por amor à obra de Deus. Mas deixa eu dizer algo a vocês. Não que vocês não vão querer viver da obra, tá entendendo? Uhum. Porque se você atingir a perfeição, você comprar instrumentos bons, você cada dia se aperfeiçoar, fazer hinos, e você investir nesse seu trabalho, e você crescer dentro desse seu trabalho. Isso aí é um patamar diferente. É claro que você for, no caso, fazer uma viagem, você vai precisar de transporte, vai precisar não ajuda, não a quantia exuberante, a quantia milionária, mas uma quantia para você manter seu instrumento, para você manter, muitas vezes, que você tem seu trabalho, para você manter, porque você não vai estar podendo pagar do seu bolso para estar botando combustível no carro, ou estar pagando transporte para levar. Tá entendendo? Então, o pastor da igreja evangélica, pastores em geral, você tem que pagar o transporte dos meninos para levar e, no mínimo, pagar um dinheiro no lanche para ele lanchar. Tá entendendo? Qualquer banda, né? Qualquer banda, qualquer músico ou seja, levar na sua igreja, ajude por uma gasolina. Ajuda, um lanche, ou também você ir buscar eles e pagar um lanche, no mínimo. Porque eles não são cantores, mas eles são cantores de Jesus Cristo. Eles cantam para abençoar a obra. Mas no futuro, com certeza, eles vão investir nessa área e vão crescer nessa área. Porque, olha, meu amado, se você começou estudando em qualquer profissão, você vai querer crescer. Da mesma forma é música. Você começa a estudar música, você vai crescer. Vai chegar um tempo que você vai ter que ter as condições, como você tem um podcast aqui, claro. Quando você estiver colocando ao vivo, você vai ter que ter os patrocínios, tá entendendo? Para manter o seu podcast, para comprar um instrumento, para comprar um jogo de luz, para comprar um jogo de luz melhor, para comprar, fazer um trabalho com mais excelência. Então você vai depender daquilo ali. Você não vai poder fazer tudo do seu bolso. Então, pastor em geral, você que também tem um dinheirinho do seu combustível, você que é pastor recebe seu salário, graças a Deus por isso. Você que tem o seu salário, você que também tem seu carro, recebe combustível do seu carro para andar, também ajuda os meninos também que vai tocar na sua igreja. Eu que sou pastor e cantor evangélico, quando eu vou só peço, eu costumo dizer que eu sou o cantor evangélico mais barato daqui. Porque eu vou dizer, meu amado, eu só peço só o combustível do meu carro. Porque antigamente eu só pedia minha passagem. Mas chegava lá, eu vendia 40, 50 CDs, a mim ajudava bastante. Hoje a gente não tem CD, hoje é tudo mídia digital. Então, hoje eu peço, se a igreja puder me abençoar mais, a igreja abençoa. Também se não puder, eu continuo orando por mim. Da mesma forma, os meninos, você que chama na sua igreja, dá o dedo do combustível, transporte, paga um lanche para eles, porque isso o pastor tem que fazer. Pastor que é pastor tem que fazer isso. Amém. Tá entendendo? Porque muitos estão... Olha, deixa eu dizer, do jeito que existem empresários que pegam uma banda que ela tá no auge e começa a cobrar preço bilionário e às vezes dá aquela quantia irrisória, porque tem bandas que muita gente não quer mais empresário por causa disso. Feito aconteceu com aquele menino que era do YouTube, que ele era bem pobrezinho, que ele dizia, receba, né? Luva de pedreiro. Pegou luva de pedreiro, pegou aquele menino ali, o empresário praticamente usurpou dele, né? Depenou, né? Depenou ele. Aí ele pegou um empresário mais... Então, muita gente vai querer tirar proveito. Existe também, infelizmente, não generalizando, não dizendo que é todos, mas existe pastor que vai ter proveito. Ele esfrega a lâmpada assim, você aparece na igreja dele, aí depois ele vem de novo, não dá nem o dinheiro do teu combustível, não dá o dinheiro do teu lanche, e você fica... Como é que ele faz? Apareça aqui e você aparece, esfrega a lâmpada, aí você tem que dizer pra ele que você não é Aladim, pra ele esfregar a lâmpada, você aparece. Tem que ter o translado, tem que ter o dinheiro do combustível para levar, tem que ter um dinheiro do lanche, ou seja, você tem que passar isso para ele. Pastor, olha, sou seu amigo, gosto de você de graça, mas você tem que ter também, quando eu vou me locomover com meus instrumentos, com a minha banda, tem que ter o dinheiro pelo menos do combustível para levar. Ou senão, o senhor transporte para vir buscar gente, porque o senhor vindo buscar gente vai com instrumento. Ou se for uma igreja que seja como lá mesmo, lá se você for lá na banda, você não vai tocar com seu instrumento. Lá tem essa união. Amém. Se você quiser levar seu instrumento, fica a seu critério. Você leva seu violão, seu baixo. Mas lá você usa também o baixo dos meninos lá. O menino tem isso não.
Aí sai uma banda e entra outra, menino, pra tocar. Já tá tudo equalizado, tudo direitinho. Agora tem gente que não. Eu vou ligar meu baixo, eu gosto de tocar com meu violão, eu gosto de tocar com meu baixo. Lá na igreja do meu filho faz parte. Sim. Amém. Então tem muitos que não vai. Aí a gente vai com o carro, pega eles, leva. No finalzinho, claro, né? Tem aquela pizzazinha com os meninos, né? Depois Show de deixa bola. em casa, né? É importante. Isso Então, ou seja, essa meu irmão, parte é importante. ou seja, meu amado irmão, tem que ser feito isso, esse trabalho, os pastores em geral, junto com a igreja. A igreja não é só. Porque Jesus Cristo, ele fundalizou a igreja, mas ele dizia, as ofertas que entravam, ele dizia, vamos ajudar a viúva. Vocês sabem, vocês conhecem a Bíblia. Vamos ajudar os órfãos. Então, Verdade. aquela oferta era para caridade. Então, as igrejas evangélicas em geral têm que fazer também caridade. Tem que pregar o evangelho. Já tive meu missionário aqui, já teve por aqui, missionário Biso Carvalho, já teve por aqui, aquele homem de missiologia, rapaz, aquele homem é pesado, porque já viajou para outro país, já teve uma grande experiência em outros países, e Deus usou a vida dele aqui. Eu assisti o podcast, curti lá, Deus usou a vida Amém, dele. amém. Ou seja, então, hoje, meu amado, meus amados pastores em geral, faça isso com as bandas, com os cantores, ajuda esses meninos, apoie, na medida do possível que você puder, porque eles são o futuro da manhã, eles que vão tocar nas concentrações, eles que vão levar o evangelho através da palavra, do louvor, eles que vão ser canal de bênção para a vida de outros jovens. Então, hoje eu não tenho igreja evangélica, ainda não, né? Eu faço parte hoje da Convenção Matinha, que é várias igrejas. Hoje eu sou canal de bênção para muita gente que canta, que prega. Também quando a igreja permite, né? Que os cantores vão, porque tem igreja que não permite. E o dia que eu tiver minha igreja, eu vou fazer isso. Vou dizer, tá vindo os músicos para cá, vamos dar o transporte dele, o translado dele, e vamos preparar depois, no finalzinho, um banquete para os meninos. Amém. Porque isso, o pastor tem que fazer isso. Sabe por quê? É um cartão de visita. Quando você convidar, vem tocar aqui numa festividade, ele vai dizer, ele não vai, ele não vai se negar, não, eu vou, pastor. Lá é uma benção, vai tocar. E tem muitos músicos aí que já estão desmotivados, outros se afastaram, outros foram cantar no mundo. Tantos músicos da casa do Senhor estão tocando aí no mundo, tocando no frevo, tocando tudo quanto não presta. Por quê? Os próprios, infelizmente, não generalizando todos, mas os próprios pastores deixaram de influenciar. Porque a gente tem que influenciar. Quando eu levo algum cantor no meu programa, o cantor pergunta a mim, minha pessoa, você vai cobrar alguma coisa, pastor? Não. Vou levar você, vou divulgar sua imagem, como vocês fizeram aqui comigo, me convidaram. Vou divulgar sua imagem. Agora, se você quiser cortar, porque a parte de produção não sei fazer. Aí tem um menino que corta, aí você tem que dar o dinheiro no menino que corta, pra ele cortar pra você. Eu não sou um Davis, né? É um camarada, um hacker, né? Eu não sou um Davis. Aí eu digo, você faz que o menino corta tudinho. Então eles cortam, ele diz, pastor, é até bom porque eu não vou fazer clipe. Eu canto lá, jogo na minha plataforma digital e divulgo meu trabalho. Amém. E ele já vai economizar um bom dinheiro, porque hoje você vai fazer... hoje eu tô com a... Eu diz até a vocês, né? Se vocês quiserem gravar, né? Hoje eu tô com a Salles Produções, tá? Hoje a Salles Produções tá fazendo com o drone. Tá fazendo, até deixar isso aqui, tá fazendo com o drone. Tá fazendo, vocês conhecerem outros cantores que queiram abençoar. Tá fazendo com o drone, câmeras em várias áreas, várias paisagens, clipes de cantores, de bandas. E a Salles Produções, ela tá, porque ela tá comigo, tá com a parceria comigo. Um clipe desse é R$1.000. Então ela tá cobrando 350. Você pode passar até no cartão de crédito. Pode dividir em 3 ou 4 parcelas. E você fazer seu clipe. Você, se estiver indo, se você tiver outros cantores que vocês queiram abençoar, aí você me diz que eu já indiquei vários cantores. E fez clipe nela, tá lá, vários clipes, vários cantores. Ou seja, a Salles Produções, ela tá fazendo isso, a gente tá com uma parceria forte. Aniversário, eventos, cruzadas. Então tô com ela tá comigo no meu programa me apoiando, a parceria forte. E eu tô abençoando a vida de cantores. Naquela época que era difícil para gravar um CD, hoje está sendo mais fácil. Verdade, Um clipe está sendo mais fácil. graças a Deus. Porque hoje eu estou querendo abençoar, meu irmão. Porque naquela época eu encontrei muita dificuldade, meu irmão, para um pastor chegar assim e dizer, se Deus não usasse, primeiramente, o pastor Jailson, né? Que levava muito para a igreja dele, eu conheci o pastor Jonathan, e o pastor Jonathan disse, eu vou ajudar. E também um comerciante, que eu quero citar o nome dele também aqui, que é o Neguinho da Barraca, que ele tinha uma barraca, ninguém dava nada por ele. Aí ele disse, eu sinto a dificuldade de você gravar o CD. Ele investiu no meu primeiro, investiu no meu segundo, no meu terceiro trabalho,
e foi investir no meu ministério. Tá? Glória a Deus. E investiu no nosso trabalho. Muitos que me apoiaram também, e me apoiam até hoje, para eu estar com o meu ministério. Eu agradeço tanto as pessoas que me apoiaram de forma que também não foi financeiro, mas foi um apoio. E outros também que me apoiaram financeiramente e me apoiam hoje. Eu agradeço a vida de vocês, porque eu vou citar nome por aqui. É muita gente, Muita meu irmão. gente. Então eu quero Graças agradecer a a Deus. vocês aí. E também que eu possa abençoar a vida de outros cantores através de vocês. Com certeza. Vocês possam sinalizar para mim, Do para eu jeito- levar esse cantor na do produção. mesmo jeito que a semente foi plantada no Senhor. Vocês seja também plantada quiserem em gravar Deus. também, vocês dizem, pastor, eu quero gravar nosso clipe com a banda, a 95, a gente vai fazer, vai levar vocês para um estúdio, porque tem que levar no estúdio para orientar vocês. Vocês gravar violão, baixo, guitarra, para depois vocês fazer o louvor de vocês, para vocês gravar. Aí vai com as câmeras para uma paisagem, pro lado de Itamaracá, Vila Velha, você escolher, né? Aí lá vai fazer aquele clipe vocês, aí vai jogar nas redes sociais lá no YouTube, para o pessoal compartilhar, o pessoal curtir, né? Então, a gente vai fazer com todos os cantores, bandas. Se vocês tiverem interesse, também outras pessoas, cantores, nós estamos aqui. Vou esperar você fazer outra Amém. pergunta aí, fica à vontade. Pastor, a gente, graças a Deus, a entrevista tá concluída, né? maravilhosa. Eu tô muito feliz de ter o senhor aqui com a gente, tá certo? Já faz quanto tempo de entrevista aí, Davis? 1h40. 1h40. No Rapaz, instante passa o tempo. Passou rápido, né? A gente tá caminhando para o final da nossa entrevista, Não. né? Eu quero agradecer ao senhor, tá certo? Agradecer por o senhor ter chegado até aqui, por o senhor ter se disponibilizado, doado o seu tempo. Que o Deus ele continue abençoando o seu ministério, tá certo? Eu queria perguntar ao senhor, onde é que a gente consegue encontrar o seu trabalho? Músicas hoje suas, que o senhor cantou autoral, música de terceiro. No YouTube, você No YouTube. coloca lá Pastor e Cantor Aldo Nascimento. Pastor e cantor, então, Tá pessoal. até nos talentos de Abreu Lima, viu? Pra na glória de Deus. Na descrição da gente aqui embaixo, Amém. YouTube do Pastor e Cantor Aldo Aldo Nascimento. Nascimento. Acessa lá. Acessa lá pra você ser também. edificado pelos louvores. Também Abreu Lima também, na plataforma de Abreu Lima. Na plataforma. Os talentos de Abreu Lima, eu tô também incluído. Coisa É mesmo? boa. É, Coisa pra glória de boa. Deus. Glória a Tá? Deus. Estamos incluídos os talentos de Abreu Lima. Fomos um marco da história de Abreu Lima. Tantos como nascemos na cidade de Abreu Lima. Hoje tem obras de ação sociais que eu ajudo muita gente, tá? Amém. Glória a Deus. Empregabilidade, a parte de comércios a parte de sopão, essas coisas. A gente faz muito essa obra. Me junto com muitas pessoas que fazem essa obra. É muito importante. Divulgo também, ajuda as pessoas que querem divulgar um trabalho, que tem uma ONG, que você quiser divulgar seu trabalho, a gente divulga também. Divulgo várias igrejas evangélicas, não tem isso. Graças a Deus, meu pastor presidente, pastor João Pedro da Silva, é uma bênção, pastor. É por isso que eu estou 12 anos na Convenção Matinha. Porque lá, meu pastor costuma dizer, quando você chega lá, ele vai dizer para você, a casa é sua, Mateus. A casa é sua, Diego. Aí, meu filho, aí, cultue a Deus, que aqui eu só quero pagar só as contas. Amém. Ele diz. E ele chega assim pra gente e diz, aqui não tem paredes, aqui não tem barreiras, aqui tem portas. Amém. Glória a Então, Deus. eu aprendi dentro dessa convenção matinha, pela vida do meu pastor presidente, pastor João Pedro, pastor Edinaldo, homens de Deus da secretaria da convenção, e os demais homens que têm apoiado nosso ministério. Eu aprendi verdadeiramente com esses homens, ainda mais essa visão, que é uma visão ampla, uma visão antidenominacional, né? Eu acertei o nome, né? Antidenominacional. Acho que é intra, né? Intradenominacional, né? Porque Interdenominacional, pronto. Interdenominacional, pronto. Eu aprendi essa visão. Que junta todas as denominações. Como Billy Graham. Justamente. Billy Graham, ele juntava todas, o saudoso Billy Graham, que está na glória, né? Com o Senhor. E ele juntava todas as igrejas da Europa, da África, todo canto. Ele queria unir. A área ele conseguiu. Porque tem muitas igrejas já unidas já, em outros países. Então, da mesma forma, é a gente. Tem que fazer a diferença, unir, meu amado. O evangelho tem que parar esse negócio de divisão. 133 de Salmo diz, quão bom, quão suave é que todos os irmãos vivem em união. Não está dizendo no singular, está dizendo no plural, meu irmão. Então está dizendo todos, tá? Aí você vai dizer, não, mas está dizendo da Assembleia. Mas está dizendo da batida. Não, não tem isso não, viu? De rótulo não, viu? Todos os irmãos, Deus está falando, todos os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Então está falando todos os irmãos, irmão. Então,
Seja unido com seu irmão da Batista, da Brasil para Cristo, de outra igreja. Leve esse evangelho. Porque a banda 95 Tese também é assim, né? Tem essa visão que é interdenominacional. Interdenominacional, né? A visão de vocês. Então é a visão também do pastor e cantor do Nascimento. É interdenominacional. Tamo junto. E eu quero agradecer a vocês aí. Quero agradecer ao Davidson, ao Matheus olhando pra xícara aqui, ao Diego também. Por vocês, o carinho de vocês. Eu agradeço a Deus, louvo a Deus pela vida de vocês. Se lembrar de mim, né? Amém. Se lembrar desse cantor aqui, né? Desse velho cantor. E o carinho de vocês, né? A consideração, porque o que chega primeiro é o carinho e a consideração de vocês. Amém. Se lembrar da gente aqui, pra gente, mais meu amigo aqui e meus irmãos aqui, que faz parte da nossa história, essa banda aqui, são vocês e Matheus, né? Que a gente teve uma trajetória desde da época da Xangri-Lá de Jesus até Almades, até ele a Buritiba. Ele é um marco na história. Ele é um marco, ele entrou na história. E os meninos também, engraçado também. E eu tô aí passando daqui uns dias, né? Então, eu agradeço a vocês. Eu acho que vocês vão assistir esse vídeo. Daqui a anos, aí você dizer, pra eu, pastor Aldo. Aí é isso, meu amado. Eu agradeço a todos que assistem. Compartilhem, já passei pra muita gente. Já divulguei pra muita gente. E quando for lançado os vídeos, vai ser divulgado, muito divulgado. Amém. E eu creio que vai impactar. Eu quero que impactou em muitas vidas, muitas pessoas, meu irmão. Porque o evangelho não é só nosso, o evangelho é de Deus. Amém. E o evangelho tem que alcançar a vida dessas pessoas que precisam da palavra de Deus, meu irmão. E é isso, e essa visão, parabenizo vocês. Eu parabenizo a Matheus, a Diego, eu parabenizo o Davidson, ele botou a xícara assim, virou. O Davidson, eu parabenizo, bati de novo, parabenizo vocês. Queria ter uma cocadinha aqui, ó. Coisa boa, coisa chique, viu? Olha, quando você for no meu programa, eu vou ter um negócio bom pra vocês lá também, viu? Amém. Vai receber vocês, viu? Amém. Eu sempre recebo o pessoal bem, mas você vai receber melhor ainda. Sempre recebo bem. O pessoal não tem o que falar quando chega lá, viu? Tem alguma coisa pra comer. Amém. Olha, então, gente, eu quero agradecer pela vida de vocês aí, louvar a Deus, mandar um abraço pro pai do varão, missionária Thelma. Amém. Tá lá também assistindo, eu creio que ela vai assistir. Pastor Gilberto vai parte da nossa trajetória. Gilberto Carvalho. Qualquer dia desse ele tá por aqui também. Qualquer dia desse tá por aqui também, né? Muito bem. Muito bem. Esses meninos são bênção. Entrevistando esses homens de Deus, é verdade. É coisa boa, irmão. E eu quero agradecer a todos que estão aí conosco, que a gente vai louvar ainda, né? Vai louvar. Vai sim, vai. Vamos louvar e engrandecer a Deus, né? Deixa só antes de louvar, a gente da 95 agradece e aí já encerra. Pronto, agradeço aí que eu falo muito. Aí o radialista, que ainda na TV, e o camarada que é pastor, que é tanta coisa, o cara fala, viu, irmão? Fala. E é bom, é bom. Pastor Aldo, muito obrigado por o senhor estar aqui nessa noite, por ter atendido o nosso convite. Eu que agradeço. Que o senhor entregue a paz daqui de todo mundo para sua esposa, para o seu filho, que infelizmente não puderam estar aqui, mas eu creio que vão ver essa entrevista. Depois vocês vão lá na igreja dele e vai com a banda lá de vocês e vão marcar para o Ministério de Louvor dele estar aqui com vocês. Certo, amém. Pode deixar. O Ministério de Louvor vai ser benção aqui, viu? Vai ser benção. Vai impactar, porque o Ministério de Louvor... Vai se apertar um pouquinho. E vocês vão fazer um intercâmbio, né, também, né? Isso. O intercâmbio é forte, vai ser, viu? Que é tudo jovem, né? Eu tô um pouquinho jovem, mas dá para dar um salto solto aí. Então, tô jovem. Dá pra dar umas estrelinhas, um salto solto. O joelho tá bom aí. Amém. Pode colocar o louvor, Davidson. Solta o som, DJ. O primeiro, meu pastor? O primeiro. Vocês quiserem louvar conosco aí, pode louvar, fazer a parte. Esse hino é do nosso cantor e pastor Vitorino Silva. É santo, santo. Toda a honra e toda a glória seja tributada a Deus. Você que assiste o podcast aqui, 95, tá? Que é essa banda maravilhosa, Tese. E Deus, ele vem impactar a sua vida através desse louvor, das palavras. Canta assim comigo aí da sua casa, os meninos aqui. É uma adoração a Deus, dizer que ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, Deus é santo. Santo,
Santo é o Senhor, pois tu, Deus, fizeste os céus e a terra. As estrelas também fizeste o mar, também fizeste o homem, a sua criação. Eu sou feliz, Mateus e Diego, por ser seu servo, o louvador da tua seara, meu amigo Davidson, e dizer ao mundo vil que santo és. Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo, igreja. Deus é santo, Deus é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Ele é santo. Os anjos dizem santo, a igreja diz santo, todos dizem santo. Santo ele é o Senhor. Nós somos a sua criação, dele é o nosso coração. Receba louvor, Deus, como um cheiro suave entre as suas narinas. Eu quero servir a ti enquanto viver, quero te adorar até quando eu morrer. Eu quero dizer ao mundo que sou salvo e tu és, meu Deus, tu és santo, tu és santo. Deus é santo na tua vida, através desse podcast 95. Deus está falando para você que é santo, quer salvar a tua vida, a tua casa, a tua família, quer transformar a tua vida. Independente da tua imperfeição, Deus é perfeito na tua vida. Ele é perfeito. Ele é santo. O podcast 95 diz santo, a igreja diz santo, os pastores dizem santo, os anjos dizem santo. Santo ele é o Senhor. Ele é santo. Deus é santo. Eu não me canso de dizer, Diego, Mateus, Davis, que Deus é santo. 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 Escuta a mensagem de Deus. Dá-lhe amor para todos, para amar. Perdão para perdoar. Fôlego para dizer que tu és santo, meu Deus. Arranca o desamor do meu coração. Eu quero ser simples e amar os meus irmãos. E dizer ao mundo em tribulação: Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo. Ainda que passe todas as coisas, ainda que aconteça a tribulação, mas Deus ele é santo. Deus ele está acima de tudo. Diego, Mateus, Davidson, Deus ele vai dizer para a igreja agora, para todos: não se preocupe. Ele é santo, os anjos dizem santo, a igreja diz santo. Santo ele é o Senhor. Escuta só o que Deus vai dizer. Olha, tem homem que pensa que é alguma coisa, não é nada. A mão de Deus, oh, ele é santo, ele é grande. Oh, glória a Deus. Os governadores são mandados por Deus. Deus manda nos governadores da terra. Não se preocupe você que é crente. Não se preocupe você que teme alguma coisa, porque você tem um general. Você tem um Deus que é grande, que ele é santo. Ele é santo. Oh, aleluia. Oh, ele é santo. Os anjos dizem santo, a igreja diz santo, Diego e Mateus diz santo, e Davis diz santo. Santo ele é o Senhor. Ele é santo. Os anjos dizem santo, todos dizem santo, os pastores dizem santo, o mundo diz santo. Santo ele é o Senhor. Escuta o que Deus vai falar para mim e para você. E todos os reis e governadores, escuta, governadores, reconheçam que Deus é santo, que Deus é santo, e bendito é Senhor. Santo é Senhor. Deus é santo, Deus é santo. Toda honra e glória para o Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus, Deus é fiel, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Deus ele está aqui como grande, meu irmão. Pessoal, com Aleluia. esse louvor maravilhoso que a gente escutou aqui, a presença de Deus se fez presente aqui.
A gente encerra esse 95 podcast, esse testemunho número 3, que Deus tenha edificado a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Todos que estão conosco aí. Eu quero agradecer de novo, novamente, aos meninos aí. Agradecer a Deus, primeiramente. A vida de vocês também, Diego, de Mateus, de Davidson. Todos que estiveram conosco. Quero agradecer a vocês aí. E vamos marcar para no dia 27 você estar conosco. Vocês estão conosco, a banda, viu? Amém. Quero a banda conosco Qual o aí. nome do programa lá mesmo? Programa Avivamento Pentecostal. Programa Avivamento Pentecostal, na rádio, Na rádio não, TV digital. na TV digital. TV Litoral. Litoral. TV digital Litoral, programa Avivamento Pentecostal. Pentecostal. Facebook Facebook e no e YouTube. no YouTube. No Instagram é como eu peço por mim também cortar. Também a gente joga muitas partes no Instagram, né? Justamente. É a banda 95 a banda 95 podcast. Né? A banda 95 Tese vai estar lá. Vai estar lá, em nome Amém? de Jesus. Em nome de Quero Jesus. mandar um abraço para minha esposa, meu amor, dizer que amo ela. Que ela vai assistir isso aí, dizer que a amo. Meus filhos, Aleph Nascimento. Aleph Nascimento, dizer que amo também eles também. Minha mãe, minha mãezinha, tá em casa também. E todos que vão assistir esse vídeo, todos meus tios, parte de pai, de mãe, todos que vão assistir esse vídeo, eu quero desejar a vocês aí que sejam impactados com a glória de Deus. Foi um pouquinho do meu testemunho. A gente não conta tudo porque tem muita coisa. Tem muita coisa. Para você se lembrar de tudo. Depois, quando a vai gente se fizer, a gente lembrando. vai fazer um podcast de 6 horas aqui. 6 horas aqui é muita coisa, viu? Aí, o Você que conta aconteceu? tudo. Hoje que o faltou, né? testemunho a gente contou resumido algumas coisas, porque é muita coisa, meu amado. É muita coisa, porque a experiência que a gente tivemos com Deus, tá? Uma experiência que a gente ficou desacordado, mas Deus, Ele dá vida àquele que não tem vida. Verdade. E Ele me deu vida e vida com abundância. Eu estou aqui hoje para contar o testemunho, para agradecer e engrandecer a Deus. Juntamente com os meninos, Amém. com Diego, Mateus e Davidson também. Estamos aqui para agradecer. Olha, aí dia 25 eu vou estar lá na igreja Água Viva, aniversário da igreja Fonte de Água Viva. E vamos estar também em alguns eventos aí. E a gente estamos divulgando, vamos divulgar no cotidiano, nas redes sociais. Segue a gente na rede social. A gente vai fazer o seguinte certo? também. A gente vai pegar, o senhor manda a sua agenda das próximas semanas, a gente vai botar na descrição do vídeo também. Pronto, tá certo. Tá certo? Vou mandar. Quem quiser acessar a agenda do nosso pastor e cantor Aldo Nascimento, na descrição do vídeo, a gente vai colocar. Beleza? Vamos embora. Pastor, obrigadão. Obrigado, meu querido. Foi um prazer, em nome de Jesus. Viu? O menino fizeram pergunta que as perguntas esgotaram. Um abraço, meu irmão, para Amém, todos amém. aí. Tchau, pessoal. Podcast aí 95. Olha aí. Tamo junto. Amém.